Eu já autorizei você gravar. Então, a gravação tá rolando. Uma coisa que a gente deveria ter falado, também perguntado se as pessoas se incomodam de serem gravadas, porque tem gente que talvez se incomode, né? Mas espero que não. Aí a Nicole está gravando, então vou falar rapidamente uma síntese do que eu estava falando antes da gravação. Então, se trata de divulgar esse mini curso que começa semana que vem, 10 encontros quinzenais, de Frankfurt a Paris, Arte e Política, em Benjamin Adorno e Deleuze e Guattari, fazendo um paralelo entre esses quatro grandes, entre esses dois pares de autores que aprofundaram um pensamento sobre as artes, tá? No século XX. Então, a ementa do curso, só para levantar aqui para vocês, a ementa do curso vou ler para vocês verem que tipo de paralelo que eu estou propondo. Eu vou ler um pedaço da ementa aqui, que diz assim: ó, o objetivo deste curso é apresentar as principais contribuições de Walter Benjamin, Theodor Adorno, Gilles Deleuze e Félix Guattari para uma compreensão das artes em seu viés essencialmente político. Então, o curso vai acabar dando essa ênfase à relação entre arte e política, enfatizando possíveis encontros de interlocução na problematização desses diferentes autores. Tá? Então, vamos tentar pensar convergência de problemas, também divergência de problemas, né? E de encaminhamentos para esses problemas, convergência e divergência entre os dois pares, e até entre Benjamin e Adorno, no caso, já que não são autores que escreveram juntos, né? Trocaram correspondência, mas não escreveram juntos, como é o caso de Deleuze e Guattari. Então, os conceitos analisados serão encarados como oriundos do diálogo entre as duplas de autores. No caso do Guattari e do Deleuze, é mais simples, porque escreveram livros juntos, né? Sobretudo os livros que mais interessam aqui. Alguém está com o microfone aberto. Mas, enfim, é só para fechar, para melhorar o som. E aí tem basicamente três obras escritas em conjunto, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Kafka para uma literatura menor, Mil Platões e o que é a filosofia. São os três mais importantes que giram em torno da questão das artes, né? Como aparecem nessas três obras, tá bom? E mesmo no caso do Adorno e do Benjamin, a gente vai pensar de maneira que eles apareçam Só um refletindo. momento, Paulo. A Amanda falou que está na sala de espera, que não autorizaram a entrada dela ainda. Você poderia autorizar, por favor? Que ela Eu se posso, mas na atrasou. verdade, quem é porque na verdade talvez ela tenha o link errado, porque aqui não tem ninguém pedindo autorização para Ah, entrar. então eu vou mandar o link para ela. Só um momento. Manda Desculpa o link para interromper ela. você. Porque ela Não, veio pedindo tranquilo. para entrar, por isso que eu. Não, tranquilo. O erro foi meu. Eu peço desculpas pelo erro. Então vamos lá, gente. Aí, só para terminar aqui a leitura da ementa e entrar logo no nosso assunto, né? Eu digo que tem uma dupla linha de intuições, né, que organiza o curso. Então, a primeira é que as artes, isso é uma ideia do Adorno, que eu pego para usar de leitmotiv para despertar, é a ideia de que as artes sedimentam aspectos da sociedade em que emergem. Então, a relação entre arte e sociedade, como é que as artes elas emergem e elas, de alguma maneira, elas sedimentam ou são sedimentos, né? Sedimentam e são sedimentos da própria sociedade onde emergem a questão do contexto em que as artes emergem. E o caráter dessa sedimentação é paradoxal, porque elas apontam sempre para alguma coisa que, de algum modo, vai muito além ou vai anunciar alguma outra coisa. Então, as artes têm essa característica, tanto para Benjamin, nesse ponto, convergindo tanto Benjamin Adorno, Deleuze e Guattari, que a ideia é uma ideia que a gente pode sintetizar numa fórmula de um escritor português, de quem eu gosto bastante, chamado Almeida Faria. Almeida Faria fala uma frase bem interessante, tem uma frase nietzschiana, ele diz que o artista é a má consciência da sociedade, no sentido de justamente abrir alguma coisa para fora do sedimento social que a arte manifesta também. Então, eu acho que isso aí é uma característica comum e que serve para fazer, então, a costura e, obviamente, manifestar também as divergências ao longo do mini curso, né? Então, meu interesse maior aqui, né, é conversar, ver o interesse de vocês e, eventualmente, capturar vocês para o curso, né? É, então, eu noto que o Denise e o Guattari são mais populares, né? Tem mais gente aqui do que no Adorno e Benjamin. Então, é, então eu fico contente
O Deleuze e Guattari são, de fato, eles são os autores que eu trabalhei no meu doutoramento e que sempre trabalho, Adorno e Benjamin bem menos, né? E, na verdade, o Deleuze e Guattari são autores, né? Como vocês sabem, muitos aqui conhecem o pensamento do Deleuze e Guattari, eles têm essa coisa fantástica, né? Que é esse impulso, que é de convidar justamente a agenciar, a fazer com. A relação deles com relação às artes que eles tomam para eles trabalharem é uma relação de agenciamento, fazer com. Não tanto dizer o que o artista disse, mas dizer alguma coisa junto, tentar fazer um paralelo, trocar ideias, né? Então, de alguma maneira, criar uma comunicação entre o que eles estão propondo no campo filosófico e o que apareceria no campo das artes. E aqui também a minha ideia é agenciar também, conectar com as preocupações de vocês, os interesses que vocês têm em torno de Deleuze e Guattari, tá? Então, a questão aqui, eu vou falar, como falei, só uma horinha, a questão aqui é né, de que maneira cada um de nós pode fazer uso, né, do que o Deleuze e o Guattari tratam, e aqui especificamente no campo das artes. Então, a gente pode tomar para a gente todo esse trabalho feito sobre Kafka, sobre Francis Bacon, na literatura, quem gosta mais de literatura, o Franz Kafka, no caso do Deleuze, trabalhando sozinho, o Marcel Proust, que foram os escritores sobre os quais, em torno dos quais, né, ou com os quais o Deleuze entrou em contato, o Francis Bacon, do campo das artes visuais, no cinema, que também é uma arte visual, vários autores. O Deleuze escreveu sozinho, sem o Guattari, 2 grandes livros sobre cinema, e por aí afora, no teatro, Carmelo Bene, eventualmente o Arthur, mas o Arthur vai além do teatro, para o Deleuze, com ou sem o Guattari. O Beckett também, autor muito importante para Deleuze sozinho. Enfim, vários autores que eu vou mencionar hoje brevemente. Tá? O Deleuze fez muitos trabalhos focados. Né? Ele fez mais trabalhos focados do que os outros 3, né? Do que o colega dele, o Guattari, e do que o próprio Adorno e Benjamin fizeram. Trabalhos muito focados. Então, o Deleuze tem um livro sobre Francis Bacon, talvez um dos livros mais importantes sobre a questão genérica, por assim dizer, das artes, seja o Francis Bacon, Lógica da Sensação, que eu vou tratar um pouco dele hoje. Né? Além dos livros sobre cinema, que são um diálogo direto com a filosofia, uma preocupação muito grande da ideia do que o cinema traz para a filosofia, né? E de que maneira ele contribui diretamente para a filosofia. Então, o Deleuze tem essas obras, pelo menos essas 2, do Francis Bacon, são obras dos anos 80, Francis Bacon de 81, os livros de cinema 83, depois de 85, 86, quando ele faz o segundo volume de cinema. Então, o Deleuze tem muitas obras focadas, livros sobre Proust, onde ele começou lá atrás, nos anos 60, né? Tomou para si o Proust para também ajudá-lo até a pensar questões filosóficas. Então, não é uma questão de dizer o que o Proust é ou deixa de ser, mas, sobretudo, ver como o Proust pode fazer uma parceria com ele e então ele poder digamos assim, filosofar com a ajuda de sensações. Eu já introduzo a palavra-chave aqui, as sensações que o Proust, de alguma maneira, traz na obra dele. Né? Se trata disso, na verdade, de uma maneira bastante genérica, né? Se trata disso na arte. Né? A arte se trata de sensações, de criar sensações, como vai dizer o Deleuze depois com o Guattari, no que é a filosofia, criar perceptos e afectos, sensações que são basicamente sensações em devir, como a gente vai ver essa ideia de devir muito importante, que é central também para compreender o modo como eles tratam as artes. Tá? Então, o Deleuze, ele trabalhou Proust, nos anos 60, Proust e Sacher Masoch, né? Uma ligação direta com 2 importantes escritores. Né? O Proust, lá no início dos anos 60, quando o Deleuze nem é conhecido ainda, depois, em 67, o livro sobre Sacher Masoch, ele faz uma apresentação à obra de um escritor pouco conhecido naquele momento, que é o Sacher Masoch, que estava, de alguma maneira, colocado de fora, meio alijado, sempre pensado a reboque do Sade, tanto no campo literário, no campo dele nem era chamado, né? Só falava de Masoch como se fosse uma espécie de outra faceta de uma espécie de perversão, sadomasoquismo. Então, o Deleuze resgatou não só a literatura, mas resgatou o conteúdo político da obra do Sacher Masoch e mostrou como o Sacher Masoch tem uma dinâmica própria, diferente do Sade, e também no campo clínico, sadismo e masoquismo seriam 2 entidades bastante distintas. Nos anos 70, depois que ele encontrou com o Guattari, ele escreveu o livro do Kafka, né, o livro sobre Kafka, em 75.
Depois, no Mil Platôs, vários dos capítulos ou platôs falam das artes, sobretudo o Ritornello, em que eles falam de música, e por aí afora, né? Nos anos 70, sozinho, escreveu sobre Carmelo Bene, no campo teatral. Nos anos 80, Francis Bacon, depois cinema. Nos anos 90, Beckett, depois vários artigos que ele publicou no Crítica e Clínica, já no final da vida. E o que é a filosofia, que é um livro tardio na obra do Deleuze, com o Guattari e sem o Guattari também, já no início dos anos 90, o que é a filosofia, que finalmente ele diz, né, propõe dizer, afinal de contas, qual seria a diferença entre a problematização estética e a problematização conceitual filosófica, que é o que ele tem feito. E aí ele faz essa distinção, tentando mostrar duas maneiras de pensar o devir, né, de problematizar o devir, e como é que se faz, né, o que seria propriamente artístico, estético, o que é propriamente filosófico, tentando pensar não que sejam fronteiras bem demarcadas, mas sempre essa distinção ela é fundamental, porque é a ideia de dever sensível, né? E aí eu vou começar, então, a minha exposição justamente pegando uma passagem, justamente como disparador dessa fala, que vai ser uma passagem, não que eu vá hoje tematizar muito isso, mas para conversa depois, se quiserem discutir as relações entre filosofia e artes. Mas eu queria, porque sempre aparece essa questão, mas por que então, o filósofo está falando com o artista, por que ele está preocupado em conversar, etc. Então, vou começar com uma citação do que é a filosofia, em que ele fala justamente do que é o dever sensível. Devir, a questão dele sempre foi a questão de devir, que é um conceito bastante importante, central na obra do Deleuze, com ou sem o Guattari, e ele fala aqui de dever sensível e dever conceitual. Então, quando a gente pensar, né, é problematizar é colocar em devir, e tem duas maneiras aí, pelo menos, interessantes de comparar, de colocar em devir. E aí eu vou citar essa passagenzinha aqui do O que é a Filosofia, vou pegar aqui, e aí eu leio para vocês como disparador dessa minha live de hoje. Tá? Então, no capítulo, justamente o capítulo que é dedicado, no que é a filosofia, dedicado a apresentar as artes, né? O que impactou o Deleuze e o Guattari também no campo das artes, é o capítulo 7, que chama-se Percepto, Afecto e Conceito. Justamente, percepto e afecto seriam da ordem justamente da sensação, que você tratar diretamente das sensações, que é o campo artístico, estético, e o conceito, campo que ele vem trabalhando a vida inteira, está velho, falando finalmente do que ele trabalhou a vida inteira, o campo conceitual. E ele escreve nesse capítulo seguinte, lá pelo meio do capítulo, uma citação muito interessante, que é a seguinte. Ele diz assim: é enigmático, Deleuze, é difícil, mas a gente vai destrinchar essa frase e vai entrando no campo das artes que nos interessa, deixar o dever conceitual de lado, só para pontuar isso. Ele diz assim: o dever sensível é o ato pelo qual algo ou alguém não cessa de devir outro, girassol ou arrabe. Então, ele vai falar aqui, é muito interessante, né? Ele já coloca essa questão, que é a ideia de dar dois exemplos. O girassol, que vai estar associado aqui muito aos exemplos que ele dá da obra do Van Gogh, né? E o Arrábio, que é um personagem, uma figura central, a figura central do Moby Dick, do Herman Melville, né? Então, aqui ele, de cara, diz que esse dever sensível né? Algo ou alguém, algo que você apresenta. No caso, você apresenta aqui um girassol, ou você apresenta um personagem literário, no caso, o Ahab, do Moby Dick, personagem principal do Moby Dick, quem leu esse livro maravilhoso do Herman Melville, né? Então, esse algo ou alguém, esse objeto que é percebido, que nos é dado a perceber, eis o Ahab, eis o girassol, né? E eis nós próprios diante disso, né? Essas coisas entram em devir, essas coisas entram em variação contínua. Então, colocar em variação contínua. Então, faz com que a gente tenha um movimento de variação, né, do Ahab ou do girassol, e nós entramos em variação junto, né? Então, a gente percebe outras coisas, né, que vão além da nossa percepção comum, seja do personagem, Ahab, seja do girassol, né? Então, mas aqui a ideia do dever sensível é que essa diferença, essa variação,
vai estar toda encarnada. Encarnada é uma palavra que o Deleuze não gosta muito, que o aproxima da ideia da fenomenologia, o Deleuze se demarca um pouco, mas toda ela incorporada na matéria expressiva, na matéria de expressão. Ela está toda na matéria de expressão. Ela não pode ser dita senão naquela matéria de expressão, né? E essa é uma diferença com relação à filosofia, que não. A filosofia a matéria de expressão não vai ser o elemento chave, né? Então ele vai colocar dessa maneira, ele vai dizer o dever sensível, esse ato, né, pelo qual uma coisa não cessa de devir outro, mas esse devir outro vai acontecer por meio da matéria expressiva, ele vai dizer mais adiante, né? De modo que o artista vai criar, os artistas criam uma situação finita que tá ali incorporada numa situação, né, sensível, e a ideia de criar um finito que dê um infinito, que lance para fora daquela finitude através do finito, que é um paradoxo das artes, um paradoxo que aparece claramente na obra do Deleuze, que nas artes, você precisa entrar para você poder sair. Você só sai entrando. Você tem que entrar na matéria de expressão, você tem que deixar afetar profundamente para você poder, então, ser remetido para fora. Esse é um paradoxo interessante, que é o paradoxo do sentido também. O sentido na obra de arte só pode aparecer pelos elementos sensíveis, no agregado sensível, sem possibilidade de paráfrase, né? É impossível parafrasear uma obra de arte, né? Não adianta eu contar para vocês o que é Moby Dick, não vai servir. Contar para vocês o que é uma tela do Van Gogh, do Bacon, não vai servir. Contar o que é o Grande Sertão Veredas, não vai servir. Contar um poema do Hölderlin, não vai servir. Nenhuma paráfrase é possível, nenhuma explicação é possível, se você tem que entrar naquilo, né? Para você então poder sair. E esse é um paradoxo, até o Sartre, né? O filósofo Sartre já tinha expresso da maneira dele, que é o paradoxo do sentido, significa que você só pode, no universo do sentido das artes, você só pode acessar o universo do sentido por conta de alguma coisa que é sentida, por conta de alguma coisa que vai diretamente sobre o seu corpo, né? E esse é um paradoxo, porque você precisa daqueles elementos sensíveis para você ir muito além deles. Esse seria o paradoxo interessante, né? Eu preciso do veículo, mas não fico. Mas o veículo, ele me lança numa coisa que é muito além do que seria a ideia de veículo, né? Então, na verdade, você não tem uma destinação dada, você abre, né? No caso do paradoxo explicado pelo Sartre, para ficar mais simples, o Sartre usa uma imagem que eu gosto muito, ele diz assim, você, no campo das artes, né, uma palavra, por exemplo, não é veículo para chegar a algum lugar, é um veículo para te mandar além, te lança sempre além, nunca é uma destinação clara, como no caso de uma palavra que tem um significado, em que o significante é um veículo para o significado. Isso aí seria, digamos assim, a comunicação ordinária. O significante é um veículo para chegar no significado. Nas artes, nunca a palavra é um significante para chegar no significado. É sempre alguma coisa muito além do significante, né? Ela vale na sua materialidade própria. Eu estou usando o Sartre porque, embora o Sartre não pense como Deleuze, nesse ponto ele pensa. É muito interessante esse paradoxo do sentido para falar justamente desse campo das artes e tentar entender também o que o Deleuze está falando aqui da diferença entre o dever conceitual e o dever sensível ou estético. O Deleuze pontua ainda, ele diz assim, enquanto que o dever conceitual é o ato pelo qual um acontecimento comum esquiva si próprio, esquiva de si próprio. Então, na filosofia, você vai buscar um acontecimento comum, né? A questão é encontrar um acontecimento comum e ver como ele vai poder, então, apresentar variações a partir dali. Você vai dar, então, algumas variações a partir dali. Você vai ter sempre uma espécie de ponto de saída, que é o ponto comum, e dali você dá as variações. Enquanto que nas artes, ele vai falar, se trata muito mais de variedade do que variação. Tem uma série de variedades em que você não parte de um aspecto comum. Então ele vai dizer também, nessa passagem aqui bastante complexa, ele vai dizer que se trata de buscar uma forma. Na filosofia se busca sempre uma forma comum, né, que permita que você possa, então, fazer o sentido propriamente filosófico, né? Você vai fazer devir de uma maneira que não é pelo agregado sensível, diretamente pelo agregado sensível, né? Essa vai ser uma diferença entre a filosofia e as artes que ele vai observar. Na continuação da citação, só para terminar, depois a gente pode voltar aí se vocês quiserem, ele diz assim, de uma maneira também muito interessante, na mesma citação, que ele fala
o que é dever sensível, o dever estético e o dever conceitual, ele vai falar essa palavra muito interessante, que ele vai usar a palavra forma. É muito interessante. Ele diz assim, a heterogeneidade, que é o próprio real, a heterogeneidade da realidade, ela é compreendida na filosofia dentro de uma forma, enquanto que a diferença está engajada totalmente na matéria de expressão, no caso das artes. Totalmente, então não é uma forma que ele vai dizer que é uma forma que ganha uma espécie de condição independente, ou aspira a uma independência do material sensível. Não que a filosofia possa fazer isso, mas ela aspira a alguma coisa que seja uma forma além da matéria sensível, é uma aspiração que permite, então, que você diga há um comum, né? Não é tão incomum, enquanto que na arte a coisa é muito mais experimentada como, de fato, um estranhamento, né? Provoca um estranhamento muito mais profundo, porque te remete para fora, justamente do que seriam os nossos sentidos habituais, ou nossos significados habituais, o que a gente está habituado a considerar. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, mas depois a gente pode voltar a isso, só para marcar aqui o que seria esse dever sensível. Se trata sempre de fazer devir. E o ponto aqui é que a gente vai fazer devir, é preciso que eu dê algo, e algo que é dado na matéria de expressão é percebido, né? É percebido, inevitavelmente percebido, de uma maneira que é a maneira habitual está sempre posta, né? De tal maneira que, como a maneira habitual de perceber, ou de ser afetado, ou de sentir, está sempre meio que posta essa maneira, o Deleuze vai usar uma imagem muito forte, que é a imagem que ele vai usar, sobretudo no que é a filosofia, escrito com Guattari, mas antes, lá em 81, quer dizer, 10 anos antes do que é a filosofia, no livro sobre Francis Bacon, que é a imagem de arrancar. Essa é uma imagem muito forte, ele vai usar bastante a ideia de arrancar, a ideia de uma força, de alguma coisa que é arrancada, que é extraída. É um tema muito comum na obra do Deleuze, né? Arrancar, extrair, tirar do comum, né? Extrair do comum. Essa fórmula vai aparecer aqui numa citação importante, tanto no que é filosofia, quanto no texto do Francis Bacon, escrito 10 anos antes do que é filosofia. Ele vai dizer que trata-se na arte de arrancar o percepto das percepções de objeto e de nossos estados subjetivos de sujeito percepiente. Então, arrancar algo de uma situação que seria uma situação, digamos, já equilibrada, em que nós, sujeitos percepientes, né, nos encontramos de alguma maneira naquilo que é percebido no objeto, uma percepção habitual daquilo, em que a gente se reconhece naquilo ali. Eis um girassol, né? Eis uma estepe russa, né? Um exemplo que ele vai dar da estepe russa na obra do Tolstói ou na obra do Chekhov, né? Então, esse eis, o que a gente imediatamente reconhece, né? Ocorre o que aqui? A arte vai tratar de arrancar o percepto, né? Ou seja, colocar em devir essas percepções de objeto e nós mesmos como sujeitos percipientes, né? Então, a ideia de arrancar, a arte arranca um percepto, um devir, coloca em devir, arranca a força, alguma coisa e nos tira do lugar, né? Então, arrancar o percepto das percepções de objeto e nós, no nosso lugar de sujeito percipiente, e arrancar o afeto das afecções que nos fixam numa certa tonalidade afetiva. Então, a arte balança o nosso equilíbrio afetivo, né? A gente sai abalado de algo, né? E pode, então, se reconstituir. Então, a arte é fundamental na reconstituição da nossa vida, né? Que nos propõe, nos abre para outros modos de subjetivação, outros modos de existência. Então, a ideia de arrancar aparece muito fortemente no que é a filosofia e já tinha aparecido 10 anos antes no livro sobre Francis Bacon, ou em torno de Francis Bacon, e eu vou citar uma passagem que eu gosto muito desse livro do Bacon, que é a ideia de arrancar no próprio tratamento do material feito pelo Francis Bacon. Então, eu vou ler essa passagenzinha para vocês no livro do Bacon. Alguém continua com o microfone aberto, mas não sei se esqueceram de fechar. Mas tudo bem. Depois, se puderem fechar o microfone, eu agradeço. Fica um barulho tec, tec, tec. Não sei que barulho é esse, mas tudo bem. Logo no capítulo 2 do Francis Bacon, Lógica da Sensação, num capítulo chamado Nota sobre as relações da pintura antiga com a figuração, o Deleuze escreve: a abertura já é assim, a pintura deve extrair a figura do figurativo. Mais uma vez, a ideia de extração, de arrancar, extrair, arrancar a figura da figuração.
a figuração como uma tendência, eu vejo alguma coisa, eu faço conforme, né? Então eu vou lá e faço um desenho, desenhe para mim aquela paisagem, eu desenho, eu digo, está bem desenhado, está conforme, né? Então a ideia do conforme, a ideia de alguma coisa que corresponda ao que eu teria visto, uma percepção habitual, e justamente arrancar uma figura, no caso o trabalho do Bacon vai ser esse, né? Ele vai optar por esse caminho, o caminho de arrancar a figura, colocar as coisas que são figuradas em tensão e arrancar a figura da figuração como tendência do pensamento visual, né? Fazer devir a figura. Então vai ter uma forte tensão, aqui atrás tem uma tela, um tríptico do Bacon, mostrando esse arranque, como se dá esse arranque ou essa extração. Né? Então, essa é uma imagem recorrente no Deleuze, né? Fazer devir, colocar em devir, para isso o artista vai justamente fazer com que seja arrancado alguma coisa do que seria, digamos assim, nossas percepções ou nossas afecções diárias, cotidianas. Né? Então, várias vezes isso vai aparecer, sobretudo no que é a filosofia, esse livro de 91, escrito com o Guattari. Tá? Então, o Deleuze vai dar exemplos com o Guattari das colinas, na obra do Faulkner, das estepes, na literatura russa, Tolstói, Chekhov. A gente poderia até estender para a música, né? As estepes da Ásia Central, obra do Borodin, né? Que a música evoca as estepes, a ideia do Borodin é que evoca as estepes, mas que estepes, né? Arrancar a estepe de algum lugar, digamos assim, que a gente já está acostumado a ver. Né? Eu acho que pode dizer, pegando a literatura brasileira, poderia falar do sertão do Guimarães Rosa, né? Que sertão é esse do Guimarães Rosa? Né? Arrancar o sertão do sertão de Minas, o Machado de Assis, o Lima Barreto, que arrancam os bairros do Rio de Janeiro dos seus lugares habituais em que a gente pretende encontrá-los. Então, Lima Barreto, Machado de Assis, o Pantanal do Manuel de Barros, né? Arrancado do seu lugar. Né? E a gente encontra, de maneira interessante e curiosa, se a gente for observar, os próprios artistas, uma coisa que o Deleuze gosta muito, né? De ver o que os artistas falam, né? Ouvir o que os artistas falam, os próprios artistas falando disso. Na obra do Manuel de Barros, ele fala explicitamente que o Pantanal, que Pantanal é esse? Certamente não é o Pantanal que a gente vai lá e vai fazer turismo e reconhece o Pantanal. É um outro Pantanal que ele arranca. Né? Isso no campo da percepção. No campo das afecções, por assim dizer, dos nossos afetos comuns, né? As afecções que ficam no corpo, na obra do Spinoza, que é um filósofo, como vocês sabem, crucial para o Deleuze, né? Há essa pequena distinção entre afecção e afeto. A afecção que fica no corpo, o afeto, a passagem. Né? Então, o afeto de amor é a passagem de um estado para outro. Né? A afecção do amor, o que fica no meu corpo, se torna paixão de amor, se torna alguma coisa da qual eu não consigo me livrar, e o afeto, o que se transforma, o que passa. O afeto é sempre um devir. A ficção é alguma coisa que fica no corpo. Então, arrancar o afeto da afecção. E no campo da afecção, o Deleuze dá vários exemplos interessantes que eu gosto de dar sempre que eu dou esse tipo de fala ou esse tipo de curso, né? Eu falo dos exemplos que o Deleuze dá. A gente poderia também estender vários exemplos. Né? O amor na obra da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Em que o amor é uma outra coisa, o amor entre Heathcliff e a Cathy é uma outra coisa, um deslocamento da nossa experiência amorosa que a gente pretende encontrar se dá. Ele fala que é um amor de lobos, né? Um amor voraz, o amor entre a Cathy e o Heathcliff no Morro dos Ventos Uivantes. Né? O ciúme do Proust, né? O ciúme que aparece como verdade do amor na obra do Proust, né? De uma maneira muito singular. E o exemplo que o Deleuze dá, gosta muito de dar, ouvindo a própria, ou citando o próprio Zola, o Émile Zola, né? Que quando ele apresenta o remorso, diz assim, não esperem que vocês vão encontrar o remorso que vocês estão acostumados a ver na minha obra. Não se trata desse remorso. O meu remorso é outro, né? O remorso do Zola é outro. Né? Colocar o remorso em devir. A gente poderia citar vários exemplos, a gente poderia pegar a relação com a autoridade paterna, ou não necessariamente paterna, na obra do Kafka, né? Como ela é deslocada, e as leituras psicanalíticas edipianas, infelizmente, truncam e entendem muito mal o Kafka, porque não conseguem se livrar do problema da representação. Então, o Kafka aparece como um cara que tem problema de ético, né? Quando está havendo um deslocamento, justamente, das relações, haja vista o Veredito, obra fundamental do Kafka, mesma relação com o poder, castelo, processo, uma relação com a autoridade, a relação com o centro é sempre deslocada, de maneira até irônica, humorada, bem-humorada, no caso do Kafka. Tem muito humor na obra do Kafka, coisa que os psicanalistas esqueceram na obra do Kafka. Né? A fraternidade, em Dostoiévski, né?
fundamental a maneira como a fraternidade se desloca, né? A relação dos irmãos Karamazov. A gente poderia dar vários exemplos aqui, eu estou dando alguns para não ficar abstrata essa live, né? Então, a arte, né, ao fazer esse deslocamento, né, ao arrancar o percepto das percepções habituais e os afetos das afecções, ela é uma saúde, né? Deleuze vai sempre usar essa imagem. A arte é uma saúde, né? E ele fala sempre de como os artistas eles ganham uma saúde muito grande, né? Uma capacidade de fazer coisas, mesmo tendo a saúde no sentido físico frágil, né? Então, a tuberculose do D.H. Lawrence não é nada perto da capacidade de trabalho que ele vai ter justamente por amar a literatura. Então, a saúde do Lawrence. Lawrence morre de tuberculose, mas com uma capacidade de trabalho absurda, mesmo com tuberculose, e vários autores, a gente poderia pensar isso, como ganha-se uma saúde nova, uma saúde da criação, acima da mera saúde de sobrevivência, a saúde da criação, e que dá uma espécie de sobrevida a todos os artistas. Kafka, D.H. Lawrence, artistas muitas vezes com problemas de saúde mais ou menos graves. A força, a saúde do Bacon, né, diante do próprio alcoolismo dele, a saúde de criar no meio do álcool, né, muito forte também, né? E o Deleuze, então, ele sofistica isso quando ele vai tratando justamente dos elementos artísticos. A coisa é muito mais sofisticada do que isso, né? Por isso que o minicurso vai tentar aprofundar não só o tratamento de alguns artistas, algumas artistas, mas no campo afetivo, esqueci de mencionar Clarice Lispector, né? A gente poderia mencionar a Clarice, né? Quantos deslocamentos afetivos na obra da Clarice Lispector? Inúmeros, né? Mas então, e uma saúde que a Clarice ganha também nesse ponto, né? Mas o Deleuze vai sofisticar isso e vai tratar isso de várias maneiras, né? Essa ideia de colocar em devir, né? No campo, sobretudo a ideia de botar em devir, sendo um devir com relação justamente a alguma coisa que é da ordem do tenso, a uma tensão, a tensão entre alguma coisa que se fixa no campo perceptivo, no campo afetivo, e alguma coisa que se desloca. Então haverá sempre uma tensão. São sempre forças que estão sendo colocadas em cena, né? E como você consegue, de alguma maneira, numa matéria de expressão, encarnar esse movimento em que as forças se manifestam, dar voz às forças, forças que estão, de alguma maneira, represadas ou não estão sendo justamente sentidas, né? E essa imagem é uma imagem que ele vai pegar do Paul Klee, grande pintor, a ideia de que a arte, né, e a arte visual, no caso do Klee, né, nunca é reapresentar o visível, né? Nunca é fazer figuração, nunca é fazer conforme, né? A arte não é reapresentar o visível, como diria o Klee, mas tornar visível, dar a ver o que não foi visto ainda. Há sempre aspecto do novo, né? A arte sempre é o novo, né? De maneira que você não existia a ideia homérica antes de Homero, né? Não existia o kafkiano antes de kafkiano. E você hoje em dia fala, é uma situação kafkiana. Kafka, né, nos possibilitou esse olhar, uma situação kafkiana depois de Kafka, um tipo feliniano, né? Uma frase proustiana, né? Como os artistas eles vão através da maneira como eles tratam a matéria de expressão, eles vão dar a sentir coisas que antes não eram sentidas, né? Uma fila grande era apenas uma fila grande, não era uma fila homérica, né? Uma situação difícil diante da burocracia era uma situação difícil, não era uma situação kafkiana. Então, tudo isso que permite que a gente vá além da fila grande no Homero, ou além da situação burocrática no Kafka, né? Então, dá a sentir alguma coisa naquilo que estava lá meio que posto, né? Então, a fórmula do Klee é muito boa e muito valiosa para o Deleuze falar, inclusive, do Bacon, né? Não reapresentar um visível, mas tornar visível, não reapresentar ou não fazer ouvir o que a gente está acostumado, mas tornar audível uma coisa que não tinha sido ainda ouvida daquela maneira. Cage, é o exemplo do Cage, né? Que nos dá a ouvir coisas muito estranhas, muitas vezes incômodas, mas estranhas. Dar a ouvir, dar a ver, né? Fazer ver outra coisa, fazer ouvir outra coisa, fazer tocar de maneira diferente, porque a arte também nos permite isso, né? Uma espécie de relação com a terceira dimensão diferente, né? Do tridimensional na escultura, na dança, sobretudo nessas duas artes, que são artes ápticas, né? Artes em que eu não preciso tocar para sentir o relevo, a dança, a escultura, o áptico, né? Tornar tátil, ao menos, tornar alguma coisa que é da ordem do corpo, vai acontecer, sentir o corpo
na sua volume, né? Coisa que a dança nos dá muito mais até do que a escultura, no outro sentido, a escultura num sentido diferente, num sentido mais hierático, mas a dança também, né? Fazer mover, a dança faz mover, dá a mover, faz a gente se mexer, né? Tornar encenável o que é inencenável. Uma coisa que seria antes inencenável se torna encenável, né? Tornar encenável uma situação, pegar o teatro do Beckett, né? Que coloca em cena coisas jamais encenadas. Encenar o encenável, né? O inencenável, o que não foi encenado, né? Então, tornar visível o invisível, tornar audível o que antes era inaudível, né? Tornar encenável o que antes era inencenável, né? Então, o método do Bene, né? O procedimento do Bene, que é subtraindo elementos das peças do Shakespeare, né? Tornando encenável o que seria inencenável. Como é que eu posso encenar o Hamlet sem o Hamlet? Como é que eu vou fazer isso, né? E isso o Bene vai tentar fazer, né? Um Hamlet sem Hamlet, né? Romeu e Julieta sem alguém, né? Então, essa ideia de dar a ver, de dar a ouvir, de colocar em cena o que não estava encenável, né? Tornar narrável o que era inenarrável. Grande Sertão Veredas, né? O inenarrável daquele sertão é narrado, torna-se narrável na voz lá do Riobaldo. Tornar dizível o que é indizível, na casa da poesia. Deleuze tratou pouco da poesia, mas tratou de dois poetas que ele gosta muito, Gerasim Luca, o poeta do gaguejar, que faz a língua entrar em variação diretamente. Gerasim Luca, gaguejar, né? Gaguejar, a língua começa a gaguejar e se deslocar do plano da própria da própria ortografia ou da própria sintaxe, né? Então, o Gerasim Luca e o Cummings, outro poeta também que faz variar a língua, né? De uma maneira... No caso, o Cummings, quem conhece o E. Cummings, poeta americano, norte-americano, é mais a questão da sintaxe, né? Introduzindo elementos exteriores. O Cummings é um poeta incrível, um poeta muitos experimentos com coisas além das palavras, né? E o Luca colocando a língua, fazendo-la gaguejar. Um outro poeta que a gente poderia citar, o Deleuze, que eu saiba, poetas que ele mais admira são esses dois, o Gerasim Luca e o Cummings, mas a gente poderia pegar o Queneau, o Raymond Queneau, que foi um poeta que o Deleuze gostou na juventude, né? O Michel Tournier, escritor que foi amigo do Deleuze, fala de como o Deleuze, na juventude, gostava do Raymond Queneau, que foi amigo dos surrealistas, que depois inspirou o movimento do Oulipo, a oficina de literatura potencial, que gerou várias experimentações de Georges Perec, de autores muito importantes na França, né? Nos anos 80, 70, 80. Né? Pena que o Deleuze não se dedicou mais à poesia, mas pelo menos a gente encontra lá uma análise, ainda que breve, da poesia do Cummings e da poesia do Gerasim Luca, um poeta romeno e um poeta norte-americano. Né? Então, nesse caso aqui, é interessante que a gente já tem uma possibilidade de diálogo com a discussão do Adorno e Benjamin, não para concordar, mas para ajudar a dialogar, que é a ideia de sedimentação. Né? De certa maneira, as artes sedimentam, são sedimentos dos sócios, né? Desse solo onde a arte nasce. A arte não nasce no vazio, não nasce de maneira abstrata. A arte nasce de um solo, né? De um solo, mas esse solo ele é subvertido, por assim dizer, né? É uma polêmica do Guimarães Rosa com o Borges, por exemplo, no famoso Congresso de Escritores, em que o Borges diz não, em que o Guimarães Rosa diz não, eu admiro o Borges, mas não é exatamente o que eu procuro, porque eu procuro esse solo. Né? O Borges parece que não está muito preocupado com o solo. O solo, esse sedimento, a partir do qual, então, alguma coisa vai se abrir a terra, você vai rachar a terra, né? Coisa que o Guimarães faz tão bem no Grande Sertão Veredas e em outros romances e contos. Né? A arte, ela é interessante, o Deleuze também vai observar em várias fórmulas, né? Ele fala que as artes são interessantes porque as artes conservam alguma coisa. O que elas conservam, né? Elas conservam alguma coisa de direito. O que elas conservam de direito? O que a arte, afinal de contas, conserva? Conserva justamente uma situação em que a situação ela não se contém dela própria. Conserva um girassol na tela, né? Mas aquilo ali remete para muito além. Né? Então, nunca vai ser o mesmo girassol. Essa que é a questão. Né? O mesmo girassol que nunca vai ser o mesmo. Né? O que se conserva é a estrutura da coisa que remete para muito fora. Né? Então, a gente poderia até dizer
usando uma outra terminologia, né, que a arte ela ergue um acontecimento dentro de um contexto, né, é um contexto em que nasce a obra, né, ela ergue um acontecimento e esse acontecimento responde um pouco à situação. O acontecimento que é erguido responde ao acontecimento originário, que estaria na origem do fazer artístico, né? O que é que motivou Guimarães Rosa, o que motivou Clarice Lispector, o que motivou Émile Brontë, o que motivou os cineastas, etc. E tal. Então, esse acontecimento, né, ele excede o acontecimento conforme foi vivido, né? E essa coisa exceder o acontecimento tal como ele foi vivido, né, implica também que você age, para você fazer isso, você tem que, de alguma maneira, agir como uma maneira de minorar, de você justamente minorar para você fazer implodir aquilo que seria tido como já modelado. A ideia de menor no Deleuze é muito importante, né? Minorar significa justamente fazer o menor, significa, de alguma maneira, implodir os modelos, né? Então, a arte implode modelos, né? Ela subtrai alguma coisa, tira do modelo, já é um papel político fundamental das artes, né? Ela minora, ela subtrai para justamente impedir a formação de modelo. Então, a arte tem uma função incrivelmente forte politicamente, né? É onde ela vai ser chamada de máquina de guerra. Ele vai chamar até da função das artes de máquina de guerra, na medida em que permite que você faça implodir os modelos que se forjam, né? À medida em que você reconhece os acontecimentos, que você trata os acontecimentos de uma maneira tal, tal e tal, em que você insere num contexto de poder e você fixa esse acontecimento. Então, a ideia aqui de você justamente fazer essa situação variar, né? E possibilitar enxergar alguma coisa que não está ali posta, né? Para usar a fórmula do Klee de novo, né? Não reapresentar o sensível, agora nem falando de visível, o sensível, não reapresentar um sensível que está lá para ser sentido pronto, mas justamente tornar sensível. A arte, basicamente, as artes, elas tornam sensível uma coisa que não estava sensível, né? Não estava sensível esse aspecto da fila que se tornou América, ou esse aspecto da burocracia que se tornou kafkiana, ou esse aspecto estranho que se tornou feliniano, né? Ou esse aspecto, digamos assim, trágico do sertão, tanto na obra do Guimarães, como na própria obra do Euclides da Cunha, que faz de um documento uma obra de arte também, e transforma o sertão, né? Então, a gente tem esse movimento de justamente permitir que as coisas sejam sensíveis de novo, né? Porque aquilo já não é mais sensível, já está meio que morto ali, ou já está inserido no clichê, ou já está inserido no encadeamento, que é a obra sobre cinema, né? Ou em torno do cinema, do Deleuze sozinho, nos anos 80, né? Em que justamente a busca de ir além do sensório motor, né? O cinema sempre nos insere de alguma espécie de regime sensório-motor, mas sempre desafia o sensório-motor. Desde o início, nunca foi simplesmente um sensório-motor em que você reconhece algo, percebe, e dali você é afetado, percebe e age conforme. Sempre deu um espaço para que você... Voltando então. Então, o cinema vai ser também um aliado nesses anos 80, quando o Deleuze trouxer a discussão dele sobre cinema, ou em torno do cinema, né? Falando aí especificamente da luta contra os clichês. Mas a luta contra os clichês já é uma questão que está colocada no Francis Bacon também, né? A luta contra os clichês, né? Em que você não pode ignorar os clichês, mas você tem que entrar em conflito com o clichê. O clichê nada mais sendo do que a fixação num modo perceptivo afetivo, né? O clichê a gente se fixa no modo perceptivo afetivo. O clichê não é na ordem do falso. O clichê é na ordem da fixação e do reconhecimento num certo padrão afetivo perceptivo. Então, o Deleuze, e o Guattari junto com ele, são pensadores que procuraram justamente entrar em relação com esses artistas para justamente ajudar nesse processo de afirmar
um devir outro, ou a possibilidade de outros modos de existência, né? Os artistas colocam diretamente as forças em relação com a sensação. Tem uma força muito grande a arte, né? Então, essa força, talvez muito maior do que a da filosofia, interessa muito ao Deleuze e Guattari, né? Trazem essa tensão para muito próximo da gente, né? Essa tensão entre forças. Para falar dessa tensão entre forças, o Deleuze e Guattari, no que é a filosofia, falam de 3 elementos, né? Que também já estava colocado um pouco na obra do Francis Bacon, 3 elementos. Deleuze, sozinho e com Guattari, sempre fala de 3 elementos. Quando você vai estudar uma obra, pensar em 3 elementos, que são basicamente 3 elementos que aparecem na pintura, em qualquer obra. Poderia procurar 3 elementos, que é basicamente o fundo, a coisa que a gente poderia chamar, na linguagem antiga, ou mesmo na linguagem da Gestalt, né? Fundo, forma, mas, sobretudo, o que é diferente da Gestalt, entre forma e fundo, a relação de tensão que se caracteriza por alguma coisa que é o contorno da forma no fundo, da figura no fundo. Então, 3 coisas para pensar as artes, né? O fundo, o cosmos, como Deleuze e Guattari vão dizer, o cosmos, né? O fundo lá, esse cosmos, que é uma superfície plana na obra do Bacon. Aqui nós temos a superfície plana, a superfície aqui plana, né? Todo esse colorismo laranja no fundo. A gente tem a figura e um contorno da figura, que é o lugar onde a tensão se coloca, né? Onde surge a situação de tensão, diástole e sístole, a situação de tensão. Eu vou até ler uma passagem aqui do Francis Bacon, essa tensão. Então, basicamente, 3 coisas que manifestam a estrutura de uma obra de arte em geral, né, de uma maneira genérica, né, que são justamente, que é eles vão chamar no que é a filosofia de o cosmos, a figura, que está no cosmos, e alguma coisa que eles chamam de casa. A casa, que seria esse contorno, que seria a estrutura que mantém a tensão entre fundo e forma, né? Então, vou ler uma passagenzinha, tanto do que é a filosofia quanto do Francis Bacon, em que eu estou focando mais nessa live, para ilustrar essa questão das 3 coisas importantes. Primeiramente, no Francis Bacon, em 1981, o Deleuze fala 2 vezes em coisas muito interessantes. Logo no início, né, do livro, logo no capítulo 3, né, ele diz assim: voltemos, ele já falou desses 3, mas ele volta a fazer, voltemos aos 3 elementos pictóricos de Bacon. As grandes superfícies planas como estrutura material especializante. A figura, o lugar, ou seja, a área redonda, pista ou contorno, limite comum da figura e da superfície plana. Na compreensão das artes do Deleuze, com ou sem o Guattari, é fundamental esse contorno, essa pista, o que ele chama de limite comum entre figura e a superfície plana, ou entre o fundo, o cosmos, né, o infinito e a figura finita que se coloca diante do infinito, né? Fundamental a tensão entre essas partes, né, que é o que garante que você vai poder, então, dali, criar uma tensão, que é a tensão de permitir que o dever se faça, né? Que o dever se produza em nós, né? Então, essa passagem é muito interessante, logo no capítulo 3, né? E tem uma outra passagem muito interessante ainda, né? Que é a seguinte passagem, também no Francis Bacon, Lógica da Sensação, em que o Deleuze fala: dados 3 elementos de base, estrutura, figura e contorno, ele volta à ideia. Um primeiro movimento, tensão, vai da estrutura à figura, e depois um segundo movimento, também tensão, sempre se trata de tensão, sempre de relação de forças, uma outra tensão, uma segunda tensão vai da figura à estrutura material. O contorno muda, torna-se semisfera da pia ou do guarda-chuva, e aí ele fala desse segundo movimento, né, que é um movimento que a gente poderia chamar de força centrífuga, para não falar de pressão, diástole e sístole, podemos falar de centrípeta e centrífuga, né? A figura se contrai, né? A figura se contrai ou se dilata para passar e entrar em comunicação com o fora, né? Que seria esse fundo, o fora, o fundo, a superfície plana da pintura. Mas valeria, como ele vai falar, para pensar várias artes, no campo da música também, o ritornello, a relação do ritornello com alguma coisa que está no fundo, conforme eles vão tratar lá no platô, ou no capítulo chamado do ritornello, no livro chamado Mil Platôs, de 1980. Então, e no que é a filosofia, volta essa questão aqui com muita clareza, que é a questão dos 3 elementos, né, que eles propõem para a gente poder
de alguma maneira, entrar numa obra de arte. Como entrar numa obra? Entrar pensando em 3 elementos. Ele fala a sensação da figura, a figura, alguma coisa que aparece como uma figura, que está prestes a não ser meramente figuração. Figura não é da ordem da figuração, porque ela está sempre em tensão. A figura carrega uma sensação, e essa sensação está em devir, de tal maneira que a figura ela está sempre nesse limite do fundo, né, através do contorno. Então, são 3 elementos aqui que vão apresentar, né? Ele fala assim, o primeiro elemento, a figura, o segundo elemento, a casa, ou a armadura e contorno, e o terceiro elemento é o universo, o cosmos, né? Ele vai falar dessa maneira, né? Não apenas a casa comunica com a paisagem de fundo, por uma janela ou um espelho, continua tendo alguma coisa aberta aí, bom. Eu também posso fechar, né? Na verdade, eu acho que eu posso. Eu estou falando, mas eu posso eu mesmo fechar o som. Eu fico falando, mas basta eu fechar. Então, não somente a casa aberta comunica com a paisagem, o fundo, por uma janela ou por um espelho, mas a casa, a mais fechada, está aberta sobre o universo. A casa de Monet se acha nessa relação com as forças vegetais de fora. Um universo cosmos está sempre no fundo, ali, por assim dizer, assombrando, né? No bom sentido de assombrar a obra, né? E sempre promovendo a passagem do finito, que aparece como finita figura, ao infinito, né? Então ele fala isso no campo das artes visuais, mas a gente pode pensar fora do campo das artes visuais, no campo da mesma maneira como se descreve em literatura uma estepe, o percepto da estepe, que tira a estepe do seu lugar através dos personagens que percorrem a estepe, conforme tanto no Tolstói quanto no Chekhov. Então, eu também queria colocar bem essa questão das 3 elementos que são propostos pelo Deleuze e Guattari para se pensar, para você entrar numa obra de arte. De modo que a questão, e eu fui orientado, tive sorte de ser orientado por um grande deleuziano que foi o Ronald Bogue nos Estados Unidos, o Bogue, né? Eu até fiz uma entrevista com o Bogue, quem quiser depois um dia ver a entrevista que eu fiz com o Bogue sobre... O Bogue foi o cara que mais escreveu sobre as artes na obra do Deleuze, né? Então, quem quiser depois conhecer o Bogue, eu vou colocar aqui no chat, aqui, tem uma entrevista sobre a recepção da obra, até separei aqui para colocar para vocês, vou botar aqui no chat. Quem quiser conhecer um pouco o Dr. Bogue, né? Ronald Bogue, tem esse link aí para vocês olharem o Bogue. O Bogue foi o meu orientador nos Estados Unidos, quando eu estudei Deleuze nos Estados Unidos, antes de ir para a França, né? E ele trabalhou muito Deleuze e as artes, escreveu vários volumes, né? E ele tem um texto, quando ele começou a escrever sobre Deleuze, que é justamente Deleuze, uma estética da força, porque justamente uma das fórmulas que o Deleuze usa é que o artista capta forças, né? Capta forças, justamente dar a ver é captar forças, conseguir, né, de alguma maneira, trazer forças, que são forças não ainda sensíveis, tornar sensíveis essas forças, que é a fórmula que ele pega do Klee, né? Tornar visível, né? Não reapresentar um visível dado, mas tornar visível, né? Tornar sensível, né? Trazer forças que não estavam disponíveis, né? Então, o trabalho de conseguir trazer essas forças para o campo, né? É uma estética de captação de forças, conforme o Bogue falou, né? Captar forças, esse é o trabalho, né? Se trata de captar forças. A questão-chave, né? Quando se fala em devir, é captação de forças, né? A captação de forças, só para terminar essa exposição, a gente pode abrir para uma conversa, né? A captação de forças faz com que, na obra do Deleuze, uma coisa muito importante, devir é, sobretudo, devir com hífen, né? É sempre alguma coisa que entra em devir. São 2 coisas importantes na filosofia do Deleuze, além do próprio tratamento das artes, né? É que, primeiramente, são sempre devires, e são sempre devires hífen, alguma coisa que entra em devir. Então é sempre devir hífen, né? Um grande artista que faz com que a gente entre num devir no campo político, por exemplo, pegar um filme que eu considero um dos maiores filmes da história do cinema, que é o filme Monsieur Klein, né? Sr. Klein.
do Joseph Losey, cineasta americano que foi banido dos Estados Unidos, em que justamente coloca tudo em devir. Coloca em devir o quê? A condição judaica entra em devir, né? Consequentemente, o personagem principal, né, que é o Klein, que é o Alain Delon, no filme do Losey, né, ele entra num dever judeu, né? Então a gente tem lá o dever hífen judeu, como a gente tem o dever hífen girassol, o dever hífen Ahab, etc. e tal, que são os deveres e justamente colocar a coisa numa relação de forças que permite que a coisa se desloque. Há um deslocamento em que eu vou do finito para o infinito o tempo inteiro fazendo devir nesse movimento de forças, né? Então é a fórmula do Clé, que é a fórmula, digamos assim, básica para começar a falar de Deleuze, com ou sem o Guattari, é essa fórmula que ele vai pegar do Clé. É uma fórmula boa porque ela tem essa simplicidade e é a fórmula de um artista mesmo, que foi o grande artista, que foi o Paul Klee, né? Que é essa fórmula não reapresentar o visível, mas tornar visível. Portanto, não reapresentar o sensível, né? Não dar a sentir alguma coisa dada, mas tornar sensível o que antes não estava sensível, né? Tornar visíveis ou sensíveis forças que antes não eram. Fazer ver, né? Trazer forças, tá? Convocar forças, captar forças. O artista é essa grande para-raio que pega forças, né? A capacidade de captar forças, né? E captar essas forças e saturar essas forças, como diz a Virginia Woolf, e que o Deleuze até cita, né? Saturar essas forças, né? Ao máximo, colocar no máximo de tensão possível. Então, o artista sempre tem essa coisa, e por isso a gente, quando entra numa obra, a gente sempre é abalado. Não há uma grande obra que não nos abale, né? Tal é a força de tensão que nos coloca, em que nos coloca, né? Então, tornar sensíveis forças que antes não eram sensíveis. A gente estava sentindo já o dado, né? Eu já sei isso, eu já conheço isso, já senti isso. Eu já sei o que é o remorso. Eu não preciso ver o Zola, porque eu sei o que o remorso é. Eu não preciso ler. E é como diz o Zola, né? Vocês não vão encontrar aqui o remorso. O remorso que você está dizendo que já sentiu. Eu vou ler a obra do Proust para saber melhor do ciúme. Eu sei o que é o ciúme, já vivi, sofri muito ciúme na minha vida, né? Justamente não é o ciúme que você vai encontrar, você vai encontrar o ciúme, outro ciúme, né? Um outro ciúme, um outro remorso, né? Um outro sertão na obra do Euclides ou na obra do Guimarães Rosa. Então, é dessa ordem, dessa ideia de tornar sensíveis forças que antes não eram sensíveis, né? Valendo para o visível, para o sonoro, para o tátil, para o movimento no campo da dança, para o que é colocado em cena no campo do teatro, o que é da ordem do dizível da poesia, né? Quando você encontra um poeta que diz aquilo que era indizível. Daí a gente gostar tanto de um poeta. Ele disse o indizível. Hölderlin disse o indizível, né? Hölderlin disse o indizível sobre a Alemanha, né? Até hoje os alemães estão de queixo caído, porque o Hölderlin disse o que é indizível. A Alemanha não dizia o que o Hölderlin disse, né? Então ele tornou dizível uma coisa que era indizível. Esse grande poeta que foi o Hölderlin, o Pessoa, tornou dizível coisas importantíssimas sobre o mar português, né? Tornou dizível a situação das pessoas que partiam no mar, né? Ó mar de Portugal, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Em que ele coloca tudo em dever, né? O mar, Portugal, a dor da partida. Então a gente tem toda essa tentativa de abrir a porta, porque o objetivo é abrir a porta, para que você entre na obra, porque o trabalho do Deleuze e Guattari, e esse talvez seja o maior mérito do Deleuze e Guattari, maior do que a originalidade deles, é propor um agenciamento. Nunca se trata de falar sobre e dizer sobre o que é a obra, mas justamente de fazer com que a gente abra a porta e que a gente possa mergulhar e entrar numa obra e dali poder justamente reinventar o nosso modo de existência a partir justamente de sensações que estão colocadas na obra do Pessoa, do Hölderlin, da Clarice Lispector, do Cézanne, do Bacon, vários artistas que são muito importantes para o Deleuze e Guattari e para nós, né? Guimarães Rosa, infelizmente o Deleuze não conheceu Guimarães Rosa, ou não conheceu Clarice Lispector, ou não conheceu Machado de Assis, ou não conheceu, enfim, mas conheceu suficientemente Glauber Rocha, que é aquele grande cineasta, então, talvez o nosso maior cineasta, que justamente colocou em devir também um sertão do Deus e o Diabo, que colocou em devir a cidade e o burguês no Terra em Transe, o intelectual burguês, o poeta burguês, né, colocado em transe, colocado em devir, que é o caso lá do Paulo Martins, do Terra em Transe.
Então, pelo menos esse artista brasileiro, o Deleuze conheceu bem, que foi o Glauber. Mas a gente poderia citar vários exemplos aqui. Eu estou citando dos que eu gosto, né? Basicamente os que eu gosto: Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lima Barreto, Manuel de Barros. A gente poderia citar aqui vários, Cecília Meirelles. Cada um tem aqui o seu gosto, mas, enfim, tentar justamente entrar na obra através desses três elementos e através dessa ideia de que se trata sempre nas obras de arte, né, o que é comum às obras de arte, né, o que seria comum é que elas arrancam o percepto das percepções habituais, das percepções já comuns, né, arranca o afeto da afecção, coloca em devir as nossas afecções novamente, né? A gente pode voltar a ser afetado, né? A gente não sabe o que é o amor, a gente não sabe o que é o ciúme, a gente não sabe o que é o remorso, a gente não sabe o que é a estepe, a gente não sabe o que é o sertão, a gente não sabe o que é o Rio de Janeiro. Eu, quando leio o Lima Barreto, eu descubro que eu não sei o que é o Rio de Janeiro. E olha que o Lima Barreto escreveu lá atrás, né? Mas ele me faz ver coisas do Rio de Janeiro hoje, né? Atemporal, o Lima Barreto. Então, é basicamente isso. Eu queria mais abrir para o diálogo, já falei que minha proposta era falar mesmo 1 hora, falei 1 hora. Isso aqui é mais uma isca, na verdade, aqui é uma isca terrível, né? Botar essa isca, de repente é uma arapuca, né? Aquela isca, de repente é o queijo, né? Que coloca naquela armadilha de rato, né? A pessoa depois se machuca lá. Mas a ideia era fazer essa live ser um queijo de armadilha de rato. Aí a pessoa vai lá e pá, pegou lá, fica presa e faz o mini curso. Mas também ninguém precisa fazer mini curso nenhum. Mas se quiserem fazer, fico muito grato e agradeço também muito a Nicole, nem deixei ela falar ainda hoje. Mas ela vai falar, porque ela sempre gosta de Eu falar. ia até pedir Ela é antes das falante, ó. Olha perguntas. lá, ela é falante, eu vou deixar ela falar. Primeiro, Eu vou deixar você não, já falar. que você falou, eu tive essa ideia, porque às vezes as pessoas não conseguem ficar na live toda. Isso. Para explicar o mini curso, né? Tá, Que eu vou tem deixar você explicar se você quer. rapidamente, Isso, né? não. Eu queria só dizer que eu queria marcar bem a minha gratidão imensa à Nicole, que sempre me ajudou a Que isso, organizar. Paulo, você que me ajuda, que isso. Ajuda a organizar os minicursos desde que eu inventei isso com a pandemia. A pandemia teve um lado, teve uma coisa que eu afirmo, né? Uma afirmação não apenas no sentido trágico, mas uma afirmação que gerou outra coisa, né? Gerou esses minicursos, a pandemia. Obrigado, Nicole. Então, mas é só dizendo, gente, quem tiver interesse, nós começamos no sábado que vem, como o Paulo falou, às 15 horas. Vão ser 10 aulas, né? Sábado sim, sábado não. E serão gravadas, então quem estiver participando e de repente faltar ou quiser reassistir, tem a disponibilidade da gravação, do mesmo modo que, né, para essa isca, como o Paulo falou, a gente tem a gravação da live. E o que acontece? Né? Vai ser feito esse entremeio, discutindo arte política a partir né, dos conceitos de Deleuze, Guattari e de Adorno e Benjamin. O valor são R$ 450 o curso todo, né? Haja vista a nossa inflação aí que está retornante, né? Até um valor bastante, né? Justo, obrigada, Bárbara. Bárbara está aqui assistindo comigo. Justo, né? E mais para se alguém tiver com dificuldade, a Quarup oferece, né? Meias bolsas ou bolsas, aí vocês podem conversar e também possibilidade de parcelamento ou no cartão, ou no Pix mesmo. Conversando a gente se entende. Então, quem tiver interesse, é só mandar um WhatsApp para mim. Eu vou colocar aqui o WhatsApp nas mensagens, né? E aí a gente conversa. Tá bom? Ou então, quem tiver o contato do Paulo, pode falar com o Paulo, né, remete para mim, enfim, o que for mais fácil. Tá bom, gente? Então, obrigada. Vou abrir agora aqui, né, o Paulo, para perguntas e respostas, esse bate-papo. E acabou. Eu gosto de falar, mas eu acabou falando hoje. Estou brincando, você falou coisas essenciais. Obrigado, Nicole, mais uma vez. Eu vou abrir para a gente poder conversar, que é o meu objetivo, uma hora aqui, conversar. Eu faço isso só mesmo para provocar. Mas eu estava olhando aqui o meu fundo, a minha tela do Bacon, o meu tríptico aqui, e aí eu esqueci de mencionar um artista que eu gosto muito, que é a Tarsila, uma grande colorista que eu não queria deixar de mencionar, porque nós estamos fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna e não podemos deixar de mencionar essa artista maravilhosa que foi a Tarsila do Amaral, grande colorista, uma colorista fantástica. Assim, eu conheço coloristas como o Bacon, como Van Gogh e a Tarsila, fantástico como ela colocou em devir os cafezais, né? Uma coisa fantástica. A Tarsila do Amaral é uma artista que eu admiro muito, não poderia deixar de falar dela nessa live aqui, tá bom? Abrindo aí para a gente conversar, quem quiser propor uma conversa mesmo, não precisa ser uma questão, mas também pode ser questão, até protesto vale. Protesto, Deleuze
não fez isso, não fez aquilo, Guattari fez aquilo, não fez... Vale protesto, inclusive, mas também como cada um sente a obra do Deleuze e Guattari, ou sente se cabem as leituras que eles propuseram, as entradas na obra do Kafka, do Proust, do Bacon, enfim, todos os artistas por onde eles passaram, tá bom? Então, vou calar aqui meu microfone também. E aí, abro o microfone, quem quiser falar, fique à vontade e a gente dialoga. Eu acho que é o Ricardo, aqui está mostrando como CPT-03, né? Pode falar. Bom, olá a todos aí, meu querido Paulo Aneto, mestre Paulo Aneto, que eu acompanho aí, né? Desde lá do grupo do Spinoza. Não é uma provocação, é mais uma cutucada, porque você falou, né, sobre todos esses conceitos deleuzianos, e, curiosamente, o livro do Deleuze que mais me afeta, digamos assim, que eu gosto de ler, reler, é A Lógica do Sentido, que é um livro bem anterior a todos esses outros que você citou, mas que lá a gente já encontra essa vertente, né, da união da filosofia com a arte e política, né, do Deleuze. E que lá, né, há alguns capítulos sensacionais, por exemplo, Michel Tanier é citado ao fim do livro, né? E temos lá Lewis Carroll, Émile Zola, né? Com a fissura que ele leva a Fitzgerald, né? Então, assim, acho que ali tem uma espécie de panteão do Deleuze sobre esses autores, além, obviamente, daqueles que ele se dedicou, né? Brilhantemente lá o Kafka, o Proust, né, para a literatura menor, todas essas questões. Então, eu não sei, de repente você fazer essa... Que já lá, digamos, no início do Deleuze, já existia, depois de todas aquelas obras sobre filósofos, né, que ele veio fazendo, ele, acho que, eu não sei, é da década de 70, acho que é 74, eu falei 74, não tenho certeza. Ele já começava a construir em cima dessa relação filosofia-arte, o que viria a ser, obviamente, depois de mais desenvolvido, junto com Guattari, essa base, né, desses conceitos, né, filosofar criar conceitos. Ali ele fala do fantasma, ele fala da questão das superfícies. Então, de repente, vocês fazer essa ligação, né? Acho que o Lewis Carroll, que para mim é sensacional, é um ponto de partida muito forte junto com os estoicos, né? Ele parte ali do... Era isso, é uma cutucada do que uma provocação. Muito obrigado, Flavila, pela sua observação. Não falei realmente Lógica do Sentido, e você tem razão. Na verdade, de 69 o Lógica do Sentido, mas o Lógica do Sentido é um livro importantíssimo, porque, de fato, tem ali um paralelo muito forte entre filosofia e arte, especificamente no caso do Lewis Carroll, que você bem mencionou. E ali o Lewis Carroll é fundamental para pensar o devir, inclusive, em ação, né? O devir da Alice, né? Em ação mesmo na própria obra, né? Dentro da obra, o devir da Alice. Então, foi muito bom você ter mencionado. Já tem uma referência ao Zola, que é um autor que ele trata ali de uma maneira bastante ampla, né? Na série em que ele aborda o Zola. E você não mencionou, mas outro cara importante mencionar no campo da poesia. Eu tinha falado do Cummings e do Gerasim Luca, mas ele menciona o Busquet. E numa coisa muito importante, o Joël Busquet, como sendo a maneira pela qual a arte contrafetua os acontecimentos. De alguma maneira, faz com que alguma coisa justamente responda ao acontecimento trágico e que você possa, então, de alguma maneira, encarnar, e aí imagens muito interessantes, encarnar a ferida, né? De alguma maneira, incorporar e fazer devir novamente, apesar da tragédia que aconteceu com Joël Busquet, né? Que, para quem não sabe, é um poeta que foi influenciado pelo surrealismo e que recebeu uma bala na cervical justamente na Primeira Guerra Mundial e que perdeu os movimentos. E o Deleuze trata numa série muito importante que chama-se Do Acontecimento, justamente a ideia de que a poesia do Busquet é um modo de responder ao acontecimento, né? E essa resposta é contra-efetuando, ou seja, tomando o acontecimento que se deu e que está lá no corpo, encarnado no corpo, afecção corporal, dada no corpo do Busquet, ele não pode se mexer, e ele responde, ou ganha a saúde dele na poesia, né? Responde e contra-efetua. Então foi muito bom ser mencionado, porque o Deleuze, como vocês sabem, como o Flavila sabe muito, porque é um leitor de Deleuze assíduo, ele é um autor muito prolífico. Ele escreveu sobre muita coisa, muitas obras,
E essa obra acabei não mencionando em 69. No minicurso caberá também tratar disso. É fundamental. Então tem muita coisa. O Deleuze, agora a gente, rapidamente, só nessa obra já falei do Bousquet, o Favela do Lewis Carroll, do Zola. O Zola depois levou a ideia de fissura para o Fitzgerald. Eu Opa, esqueci de um fale. que cita lá, que foi onde eu descobri essa figura, não desconhecia, que é o Artaud. Arthur. Antonin Artaud. Nem vou falar do Arthur, porque o Arthur, para quem me conhece, sabe que o Arthur, para mim, é a figura-chave, mas a gente pode deixar falar o Arthur. Se eu entrar aqui no Arthur, a gente vai sair daqui meia-noite, vou deixar o Arthur quieto. Mas certamente o Arthur é fundamental. Arthur, inclusive, uma passagem importante, numa série do Lógica do Sentido, ele diz que Arthur mais importante que Lewis Carroll, né? Embora ele não tenha trabalhado esse campo, que ele está preocupado com a superfície, a questão da superfície, como as coisas se deslocam na superfície, e que o Arthur teria tratado dessa coisa dos corpos em profundidade. Mas é outro artista fundamental e que talvez ali, no Lógica do Sentido, como o Favela colocou, seja o lugar onde ele melhor tratou do Arthur. O Arthur apareceu depois nos textos tardios, mas a maneira que ele tratou com mais, digamos assim, profundidade, talvez tenha sido mesmo Lógica do Sentido. Antes do Lógica do Sentido, só para passar a palavra para a Amanda, que levantou ali a mão, antes do Lógica do Sentido, só para falar para o Favela, né? Tem já, né, o Favela, tem 2 livros sobre escritores, né? Que são o Proust, que ele escreveu em 64, bem jovem ainda, né? E depois o Sacha Mazor, que ele faz uma introdução em 67. E depois, 68, ele vai homenagear o romance no Diferença e Repetição, especificamente o romance do Joyce, ele elogia muito o romance do Joyce. E em 69, então, esse livro maravilhoso, que é o Lógica do Sentido aí, que o Favela tanto admira e que eu também admiro imensamente. Embora tal coisa, né? Diferença, Repetição e Lógica do Sentido são as obras mais difíceis no sentido de você tem que ler várias vezes, né? Tem que comparecer várias vezes no Diferença, Repetição e Lógica do Sentido. Mas eu vou passar para a Amanda, porque já falei muito, agora quem tem que falar isso são as pessoas. Fale, Amanda. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, muito bom encontrar vocês, Dora, Nick, saudade de nos conhecermos de outros cursos. E, bom, a única coisa que me deixa triste hoje é que a gente não vai poder sair para jantar depois da live, Paulo. Dessa vez não vai dar certo, não estou mais no Rio. Mas, enfim, enquanto você dizia, eu também fiz várias relações da lógica do sentido, porque você sabe, você já me conhece, é meu livro de cabeceira do Deleuze, é ele que me chama mais atenção até o momento. E você mencionou a questão da bebida, né? Daí eu fiquei pensando, essa espécie de saúde nova, que é essa saúde da criação que você dizia, e eu concordo super. Eu acredito que quando a gente. Essa constelação toda que você mobilizou, e cada um aqui também poderia citar mais uns 3, 4 nomes para ajudar a compor o que é isso que você está falando, né? O que você chama de saúde nova, tem algo ainda que me chama a atenção, que é esse jogo que me parece haver entre a saúde, que é isso que você estava dizendo, e a fissura, aquela que estava escrita lá em Lógica do Sentido. Então, por exemplo, a bebida, a loucura e o suicídio são enfim, maneiras de interromper o próprio processo de criação. No entanto, são desejáveis no processo de criação. E aí me parece que a saúde, essa saúde nova que a gente está aqui conversando, ela aparece só no final do processo, né? No final de uma criação artística. Ou ao contrário, essa saúde ela está no processo. Enfim, não sei como que você pensa esse jogo entre saúde e fissura, mas é algo que me chama muita atenção, sobretudo quando a gente fala do nosso signo, né? Do nosso signo Clarice, porque a Clarice, ela, assim, quem não conhece ela, tem aquela imagem que a gente até conversou isso lá no IMS, né? É a imagem da última entrevista da Clarice. Então, é de uma mulher depressiva, que, enfim, você nunca vai imaginar que vai sair aquilo que sai da boca dela. E, no entanto, o que ela aponta a todo tempo é justamente isso, é essa saúde nova que você fala, enfim. Fiquei pensando nesses termos, queria te ouvir mais sobre. Beijos. Beijo, Amanda. Obrigado pela abertura para continuar o nosso diálogo, né? Sempre a gente passa pela Clarice de um modo ou de outro, mas eu queria dizer uma coisa importante. Foi bom você ter trazido, quer dizer, o Favela trouxe primeiro a ideia da fissura, tá no Lógica do Sentido, e você ter trazido ainda mais para perto
colocando em relação com esses perigos, né? O perigo da ruptura. A arte, nesse quadro, assim, é claro que a gente tem que justamente observar quais são os perigos, né, de quando você arranca, né? Arrancar o percepto e o afecto, né? Tem certos perigos que rondam aí, né, a criação, né? E que o Deleuze não deixa de falar desses perigos que estão lá. Mas essa ideia de arrancar, eu vou insistir muito nessa ideia, de extrair algo, né, extrair alguma coisa, colocar em devir, né, ela implica a ruptura, né? Vou colocar em devir implica a ruptura daquilo que está lá, digamos, preso no contorno, para usar a linguagem relativa ao Bacon. Então, nesse sentido que você está colocando, que é um sentido, digamos, ético até antes de ser político, eu sei que antes não existe, né? É ético-político imediatamente ao mesmo tempo agora, mas esse ético-político, ele aparece muito bem no texto que você conhece, todo mundo que leu Deleuze conhece, que é o texto Mil Platões, justamente, que dá sequência à ideia de fissura que você mencionou, que o Favila mencionou, que é o texto lá do Crack-Up, que é justamente o texto da novela, em que ele apresenta 3 novelas, e o foco principal é na novela O Crack-Up, que é autobiográfica, né, do Fitzgerald, né? Nesse texto ele fala das linhas, né? Ele apresenta a nossa vida como uma vida segmentada, em que a gente segmenta, se compõe de segmentos. Ele fala várias vezes o Mil Platões com o Guattari, que é uma ideia muito do Guattari, né, de pensar nós como animais segmentais, né? Uma proposta, o homo segmentalis, né, seria a proposta, não tanto caracterizar por outros aspectos importantes, homo faber, homo isso, homo aquilo, mas o homo segmentalis, o homem segmental, o ser humano segmental. O humano é segmental, faz segmento. E justamente esse movimento tipicamente humano, de humano demasiado humano, de se fixar em certos segmentos, e justamente o risco de enfrentar os segmentos, toda a dificuldade de enfrentamento de segmentos, né? O perigo de você ficar no segmento é um perigo também, né, muito grande, de você ficar, de você sedentarizar os segmentos, né? O Deleuze vai falar disso muito, vai falar inclusive na obra do Kerouac, de como ele acaba fixando os segmentos de uma tal maneira que ele procura uma terra que não é mais a terra por vir, mas uma terra que ele procura nas origens dele. Então, o Kerouac vai... É interessante você falar, porque o Kerouac é um exemplo maravilhoso. Ao mesmo tempo que o Kerouac mergulha na bebida, né, ele busca a contrapartida, que seria o lugar onde ele se seguraria da bebida, né? Onde ele se seguraria, ele bebe, 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 ele vai no extremo lado da fissura, a ponto do alcoolismo, e do outro lado reclama cada vez mais uma terra originária, cada vez exige mais uma terra, recusa tudo que é muito inovador. Ele diz, não, excesso, a inovação está excessiva, né? Ele mesmo que é o inovador. Então é um movimento paradoxal, contraditório na obra do Kerouac, mas muito interessante, porque o movimento no On the Road, né, e nos textos Dharma Bands, né, nos Vagabundos de Dharma, os textos do Kerouac são textos que têm o tempo inteiro nesse movimento de arrancar o percepto e o afecto das percepções e afecções, mas na beira da ruptura, na beira dessa fissura, na beira de rachar, né? E a beira de rachar dele vai se confundir com a vida, a dificuldade dele de se situar, que vai levá-lo a cada vez mais se isolar, que vai levá-lo cada vez mais a beber cada vez mais e não mais parar, e, ao mesmo tempo, buscar uma terra que o salve. Então, todas as contradições, né, todos os perigos que comportam contradições estão na obra do Kerouac. Acho que é interessante pensar isso. Não sei se eu estou respondendo, mas a ideia que eu acho interessante é isso. Quer dizer, quando o Deleuze apresenta as 3 linhas, ele fala de linha de segmentação dura, linha de segmentação flexível e a linha de ruptura, ele está falando disso que você está falando, que na obra da Clarice também aparece, né? O tempo inteiro na beira da ruptura, que pode implicar, de fato, um colapso. O crack-up, um colapso. A Clarice pode colapsar, né? Como o Kerouac colapsa e como Fitzgerald colapsa, né? A questão é a saúde faz com que esse colapso ele seja até pequeno, perto da grandeza, da capacidade de criar, que se torna vital. Então, pelo crack-up, o Fitzgerald resiste. Pelos últimos textos dos poemas curtos, laicais, o Kerouac resiste, a Clarice resiste, uma grande saúde emerge, não tem nada de depressivo, nem no Kerouac, nem no Fitzgerald, nem na Clarice. No momento em que essas obras elas se levantam ali e que são, de alguma maneira, uma resposta a quem chegou na ponta
da ponta do movimento de pensamento, que é a linha de ruptura. Eu não trouxe aqui o Mil Platões para perto, senão eu citaria essa passagem lá das 3 linhas. Mas eu acho que o que responde melhor do que, talvez no curso a gente possa aprofundar, mas o que responde melhor a sua questão, se é que eu estou conseguindo responder, se é que eu entendi essa questão, é isso, né? Pensar essas 3 linhas, né? Nós, como seres segmentados, que segmentamos, e que nesse processo de segmentação, de alguma maneira, a gente tem lá as percepções, as nossas afecções, a nossa vida toda balizada, etc. e tal. E isso também, por si só, isso também gera muito sofrimento, mas não vou nem falar desse sofrimento, porque o artista que já está em combate com essas forças aí, né, já está além disso aí, né? Então, quando a Clarice já está se lançando no escrever, ou mesmo no pintar, ou mesmo Kerouac, já estão para além dessa situação aí, mas aí encontram as forças do caos, né? E aí, quando você encontra as forças do caos, de fato, colapsar é uma possibilidade, né? E a questão é justamente não colapsar pela obra. A obra é uma saúde. É por ela que eu não colapso, né? Mas não colapso não significa que eu sou devolvido a uma suposta saúde inicial. Mas eu não colapso porque eu fico nesse limite entre justamente não me tornar devir zero, né? Mas justamente viver no limite, né? No limite que é sempre poder devir outro, poder reinventar meu modo de existência, né? Com todos os riscos que tem. Então, essas coisas todas, o alcoolismo, a droga, tudo que a gente arrisca muito, né? O risco é permanente. E a questão é saber se essas coisas, né, que a gente vive, elas podem, de alguma maneira, uma pergunta que o Deleuze faz no que é a filosofia, junto com Guattari, se essas experiências limite, se elas ajudam, de alguma maneira, a se recriar e a criar. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Na verdade, é muito arriscado. Eu preciso beber para eu escrever. Caso do Fitzgerald, é muito perigoso, na verdade, né? Em que medida? Pelo contrário, depois o Fitzgerald vai dizer, eu preciso parar de beber para poder escrever. O Fitzgerald tem 2 momentos, um que ele precisa beber para escrever, no outro precisa parar de beber para escrever. Então, de fato, a resposta é não existe nenhuma condição ideal para você criar, né? A questão é você, de fato, se colocar mãos à obra, sabendo que quando você vai criar uma obra, quando você vai levantar um acontecimento, esse acontecimento coloca em risco tudo que te cerca, né? E aí você vai trazer coisas muito dolorosas, caso da Clarice, né? A Clarice tem uma frase que eu gosto muito, não sei onde é que está, a Amanda, que é especialista em Clarice, vai me dizer, né? Que é aquela famosa frase da Clarice que virou até um clichê, cita-se muito, mas é uma frase muito forte. A gente pode usar o clichê e sair dele na própria frase, que a Amanda pode citar melhor que eu, que é aquela em que tomar cuidado com nossos defeitos, que a gente quer, às vezes, varrer os defeitos, mas a nossa própria vida depende desse defeito, né? Então, até nesse Ela fala ponto, que até cortar os próprios defeitos é perigoso, porque nunca se sabe qual defeito sustenta o edifício inteiro. sustenta o edifício inteiro, justamente. Então, quando você está criando, quando alguém está criando, ela está lidando com esse movimento, né? Ela está encarando essa situação, ela está lidando com aquilo que a faz sofrer, que ela chama de defeito. Nós estamos criando e a gente está lidando com o que a gente chama de defeito, o que em nós incomoda. E a gente está lidando, a gente pode fingir que não viu, ou seja, não criar nada. Mas se a gente vai criar, a gente vai lidar com isso. E aí, lidar com isso, a gente pode justamente lidar com isso de uma maneira dolorosa. Mas essa maneira dolorosa, mantendo isso aí, afirmando mesmo o defeito, né? E se sustentando ali naquele limite, porque você ao mesmo tempo está lidando com o defeito, ao mesmo tempo ele te sustenta. Então tem uma situação bastante limite nesse processo, né, em que a gente vai enfrentar os nossos defeitos, né, pela criação, né? Eu vou escrever sobre a minha obsessão, vou escrever sobre o meu... Que é basicamente o que a Clarice faz, ela escreve sobre os problemas as angústias, né, que ela tem e, consequentemente, ela enfrenta e cria uma saúde diante das angústias, porque é disso que se trata. Eu acho que uma das grandes novidades, assim, novidades não, porque já tinha sido dito de outra maneira, mas uma das grandes coisas que o Deleuze e o Guattari trazem é essa ideia de que as artes, o pensamento em geral, mas as artes com mais força, são uma saúde mesmo. O artista é um cara que busca uma saúde, justamente a saúde em que você é uma saúde em que você está o tempo inteiro se arriscando. É uma saúde com risco, porque a saúde que a gente tem, a saúde, digamos, comum de manter o corpo sobrevivendo, é a saúde no sentido vulgar. Saúde, eu tenho saúde, significa eu me trato bem, minha saúde está boa, eu fiz os exames, deu tudo certinho no meu exame de sangue. Agora, essa saúde
em que você se coloca em risco, coloca a sua própria existência em risco, é a saúde que o artista propõe e que, como você falou, né, pode, enfim, pode ocasionar muita coisa. Haja vista o Kerouac, o Fitzgerald, para dar dois exemplos assim mais fortes, né, de artistas que, veja bem, que beberam no âmbito da criação, não o beber em si, mas no âmbito da criação, né? Eles beberam nesse âmbito, tanto que, assim como o Bacon também, né? Outro artista que bebeu no âmbito da criação, né? Paro de pintar, vou beber, volto, pinto, vou, bebo, pinto, não é eu bebo sim, estou bebendo, não é aquela, eu beber ligado à criação. Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais do que esclareci, mas é basicamente essa ideia que eu acho. Paulo, só posso fazer também só uma citação que eu acho que era um autor que o Deleuze cita às vezes durante a obra dele, mas que talvez muito mais que o Kerouac, e que para mim também é um autor extraordinário mesmo na questão do fluxo da vida, que é o Henry Miller, que é né, na linha do Fitzgerald, né, um pré-Kerouac, talvez, né? Uhum. Então, Fundamental. Você está me ajudando muito, Favila, porque vou receber por isso, não, né? Vai, tem que receber, tem que cobrar. Porque, veja bem... meu Deus, eu não sei se a Quarup tem caixa, não, para pagar o assistente. A questão que a Amanda colocou... Eu estou lá, já estou lá inscrito, né, Nicole? Já estou lá inscrito no curso, já estou já... A questão tem que exigir bolsa, Aluno monitor. A questão da Amanda... meu pai! A questão da Amanda, que também a sua questão, estão me ajudando a pensar. Claro que eu tenho que formular melhor, Clarice Lispector, que tem que formular melhor o que eu estou pensando aqui agora, forçado pela Amanda, ela me forçou a pensar, ela sempre me força, me coloca em situação de sinuca de bico, mas você colocou numa situação também muito boa, porque o Henry Miller tem a famosa frase que o Deleuze gosta de citar, né, que é se embebedar com um copo d'água. Essa é uma citação muito boa, porque justamente trata disso, quer dizer, de alguma maneira você vai encontrar, como é que eu posso encontrar uma saúde, no sentido artístico da saúde, né, que é uma embriaguez própria da criação, em que eu não me arrisque tanto como o Fitzgerald ou como o Kerouac. Então, o Henry Miller, ele encontra essa saúde da embriaguez sem ser alcoólatra, sem beirar o alcoolismo ele conseguiu, né? Alguém tinha que perguntar para ele. O Bukowski, você deve saber, o Bukowski, como falam os americanos, né? Ele critica, diz que o Henry Miller, ele na hora do vamos ver, ele foge para o cosmos, né? E aí ele perdeu a paciência. O Bukowski vai perder a paciência com o Henry Miller porque ele foge para o cosmos na hora que a coisa pega fogo, porque o Bukowski estava com o copo na mão e o Henry Miller está bebendo água, né? Então eu acho que a sua contribuição foi ótima. Mas o Henry Miller, o motor dele é o sexo, né, cara? O motor dele é o sexo. Aí é uma boa para a gente discutir outra compulsão, né? Não vou falar da compulsão de beber, mas da compulsão do sexo e outras compulsões. O Henry Miller estava com outra coisa na mão. Vamos deixar essas compulsões mais complicadas. Que aqui nós temos psicanalistas presentes, a Selma, a Dora. Então, para a gente evitar essas compulsões mais complicadas, vou deixar a compulsão sexual para o curso. Deixar só a compulsão do álcool por hora. Olha só, Paulo, o Felipe, né, que inclusive está inscrito no nosso curso aqui e tal, ele está sem microfone, e ele escreveu aqui no chat, eu posso ler o comentário dele? Ele fez um comentário bem detalhado. Ele diz assim: na última live sobre o Benjamin e o Adorno, discutimos bastante sobre a arte enquanto parte dos sócios / má consciência da sociedade e das diferentes maneiras que cada um dos autores enxerga o papel da arte enquanto resistência ao capitalismo. Essa discussão de hoje foi principalmente baseada em o que é filosofia, mas passaram-me pela cabeça possíveis ideias de diálogos entre os autores a partir de Mil Platôs, onde o Deleuze e Guattari, ao meu ver, exploram conceitos muito interessantes para essa discussão, né? Que no caso ele põe aqui entre parênteses arte, política e capitalismo. Por exemplo, o conceito de axiomatização. Ao mesmo tempo, abre aspas, fazer vazar, fecha aspas, das estruturas e dessa captura. O fazer valer a potência do não numerável, incluindo a partir das artes a potência da máquina de guerra, etc. Acredito ser esse um espaço rico para discussão entre os quatro autores. Eu acho interessante aqui, né, que ele está ressaltando uma conversa a quatro, né, não dois assim, né? E aí ele diz que está ansioso pelo curso e manda um abraço.
Então, gente, vou responder ao Felipe, mas também com relação à Amanda, né, e ao Favila, que estão trazendo questões muito profundas. Eu acho que a gente eu espero que a gente tenha condições no minicurso de aprofundar isso tudo, porque são questões muito vastas, mas eu vou só dar uma palhinha para não deixar, assim como eu tentei dar uma palhinha para a Amanda, e não sei se ela ficou contente, mas para o Felipe dar uma palhinha, assim, que é essa ideia de fazer um paralelo com o Benjamin e o Adorno, vai muito nesse sentido mesmo, né? Da máquina de guerra. Não falei hoje, porque no início eu falei, eu acho que não vou falar de máquina de guerra para não complicar essa live. Mas a questão da máquina de guerra é fundamental e no mini curso vou ter que passar por lá. E nessa conexão que ele está fazendo, especificamente do modo pelo qual as artes respondem, de alguma maneira respondem ao capitalismo, não no sentido de serem contra o capitalismo, mas respondem, dão uma resposta, apresentam um modo de vida que pode resistir ao capitalismo, que pode ir além do capitalismo, etc. Essa coisa do Mil Platôs, está no Mil Platôs sobretudo, ela aparece claramente quando eles falam de minoria. E aí tem essa ideia muito interessante de pensar as artes como processo de minorização, de subtração do elemento que desmonta o modelo, e justamente a presença das minorias, né? Então tem uma coisa interessante que é, no nosso tempo, o capitalismo, a presença das minorias, que são um elemento não numerável, que não dá para ser absorvido plenamente na axiomática capitalista, que você não consegue fazer absorver totalmente, e o lugar das artes nesse processo. Então, isso é interessante que o Felipe está colocando. De que maneira as artes, aí no caso, sobretudo no contemporâneo, elas podem e têm conseguido, de alguma maneira, propor, né, alguma coisa de distinto, uma resistência, um combate, ou modos de existência que não vão simplesmente se colar na axiomática capitalista. Então, essa possibilidade, né, que as minorias já colocam na sua ação minoritária, né, mas a arte como sendo um elemento fundamental para, talvez até para ajudar essas minorias a não caírem no clichê da absorção, de qual é o meu lugar, como é que eu posso pertencer. Ou como diz a Angela Davis, né, que eu estou apresentando para meus alunos de graduação, né, eu não quero pertencer. Né? Eu sou uma mulher negra, mas não quero pertencer. Eu não quero ser incluída. Né? Eu não me interesso por ser incluída nesse quadro. Né? Então, eu não quero ascender socialmente. Porque a luta feminista, a luta da etnia negra é para eu entrar no sistema. Eu não quero entrar. Ela fala, não quero entrar. Eu quero fazer variar. Eu sou revolucionária. Que ela fala assim, eu sou revolucionária. Antes de ser isso ou aquilo, eu sou revolucionária. Então, é um pouco a direção do devir hífen, né? Devir mulher, devir negro, devir isso, aquilo, que o Deleuze coloca. E as artes, em que medida podem ajudar justamente as minorias a se colocarem nessa posição, que é a posição de devir, fazer devir tanto os sócios, que é a questão, mas a si próprio dentro dos sócios, né? E não simplesmente se adequar aos sócios. Né? Então, acho que essa discussão é muito boa, porque nós temos dois movimentos aí, que talvez a gente possa tratar no minicurso com mais calma. O movimento das minorias, a era do capitalismo atual é a era das minorias, isso Deleuze e Guattari falaram em 80, quer dizer, eles são precursores, anteciparam 40 anos a era das minorias, então eles falam em 80 a era das minorias, e essa era das minorias que já provoca todo esse remeleixo que a gente conhece aí, atual, em que medida as artes podem ajudar esse remeleixo a não se tornar uma... eu quero também entrar na axiomática. Onde é que eu entro na axiomática? Como é que eu posso me tornar numerável? Numerável dentro... Não se trata de tornar numerável. Talvez as artes possam nos ajudar a descobrir uma maneira de devir que justamente devir. Não é um devir dentro do numerável, um devir numerável, mas um devir que desloca os próprios processos de pertencimento. Então, eu acho que essa discussão é boa. Tem a ver com modos de resistência ao capitalismo. Adorno e Benjamin pensaram isso da maneira deles. Né? O Benjamin pensou de uma maneira, digamos, menos radical do que o Adorno. E o Adorno daquela maneira radical que gerou muita polêmica, que foi, não há nenhuma saída a não ser um aprofundamento numa dimensão que é a dimensão quase de uma coisa que você só vai poder acessar se você realmente quiser entrar. Né? Se você não quiser entrar, não tem que dar nenhuma chance, não tem que facilitar em nada a sua entrada nesse mundo
do sensível das artes. Não tem que facilitar em nada. Beckett é o grande exemplo que o Adorno dá, né? Nesse ponto é interessante, porque convergem o Beckett no Deleuze e no Adorno, né? O trabalho de pesquisa formal, digamos assim, do Beckett é o trabalho que interessa ao Adorno, o trabalho único que presta, porque o resto tudo é facilmente cooptável, ou facilmente numerável, ou facilmente absorvível na axiomática. Então, tem bons diálogos aí que podem ser travados depois, lá na frente, entre o Adorno e o Benjamin, por um lado, e o Deleuze com o Guattari, do outro lado. Mas tem muita coisa para aproveitar nessa ideia aí da arte como máquina de guerra e, consequentemente, com alguma coisa que impede, né, a axiomatização de tudo, o pertencimento de tudo. Agora, eu não sei se eu leio. Eu tenho que ler ou alguém quer falar? Porque eu não consigo ler aqui. Eu não consigo ler. Eu não estou tentando ler o chat, porque tem muito chat aqui. Mas se a Nicole, alguém quiser falar ou ler... Não, mas acho que o chat aqui não houve Não? perguntas. É só a Goia que comentou, que ela falou que tivemos muitos artistas perdidos para as drogas, né? Daí eu comentei com ela dessa questão da fissura, né? O quanto ela é perigosa e tudo mais. E aí acho que é isso, assim, acho que ninguém fez perguntas aqui além do Felipe, que fez esse comentário, né? Que certo. instigou aí a sua detalhamentos, né? Eu acho que é só. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode ser conversa, não precisa perguntar, né? Perguntar é até difícil. Pergunta assim, né? Um comentário, uma coisa. Queria fazer uma perguntinha, posso? Oi, Selma, tudo bem? Mas é lógico, todas. Boa noite. Paulo, é uma pergunta para poder refrescar a memória, né? Que eu já estudei muita coisa. Quando você fala do devir, o devir sempre é minoritário? Quando a gente pensa em devir minoritário? Eu não estou... Agora consegui. É sempre minoritário. No pensamento do Deleuze e Guattari, o devir é sempre minoritário. Só queria refrescar a memória e também só fazer uma observação seguinte. Eu estou participando agora de um trabalho, um artigo que a gente está escrevendo como solicitados, até sobre a pandemia e mortalidade materno-infantil e tal, está ficando muito bacana. E a gente tem usado não só o Maturana bastante, mas resgatei agora as 3 ecologias do Guattari, que assim, é impressionante como o Guattari, como você falou em décadas de 80, como em 1979, ele abre o livro, que é um livro fininho, né? Não sei se todos conhecem, falando exatamente de toda essa questão do ambiente, da sustentabilidade, e o que isso viria, assim, as previsões dele, o que iria acontecer, a falta de cuidado dos gestores, e assim, é impressionante como ele é atualíssimo, o Guattari. Perfeito, eu também acho. Esse livro é um livro fundamental, um livro fininho, mas fundamental. Com relação ao devir minoritário, eu só queria dizer mais uma coisa para você, e depois falar um pouco do 3 ecologias, mas com relação ao devir minoritário, eu preciso observar que devir minoritário ele não se confunde com minoria, né? O devir minoritário você justamente minorar significa extrair do modelo, nesse sentido que o devir é sempre minoritário. Quando você entra em devir, você justamente volta a devir, significa que você sai do centro, né? Você desloca do modelo, portanto, o devir é sempre minoritário, porque significa destituir o modelo. A arte se trata de destituição do modelo. O processo de devir é destituir o modelo em vários sentidos, no sentido artístico, no sentido político. No sentido político, a minoria favorece a existência da minoria mulher, minoria LGBT, minoria negra, minoria indígena, minoria que for, favorecem a entrada no devir minoritário. Favorecem. A minoria, por si só, é uma luta de resistência, de inclusão, como qualquer outra luta de inclusão. O devir minoritário ele é favorecido pela minoria, mas não se confunde com a minoria, né? A famosa frase do Deleuze, que pode ser polêmica nos nossos dias, é que é preciso que o negro também devenha negro, se torne negro, que a mulher se torne mulher, né? Entre num devir mulher, né? Então, é nesse sentido que o devir é sempre minoritário, tanto no sentido artístico, no sentido mais propriamente estético, quanto no sentido político, é sempre minoritário. Só para falar da questão de 3 ecologias, eu acho, Selma,
que esse livro é tão atual, acho que era uma palestra, é tão atual que a própria ideia de ecologia mental, a gente ainda precisa de tempo para poder tratar disso, porque a gente faz muito de ecologia, das outras ecologias, mas a gente ainda não trabalhou, a gente continua refém da ecologia no sentido tradicional, quando o Guattari aponta para uma questão fundamental, que é a ecologia mental. Sem uma ecologia mental, que justamente implicaria não buscar o pertencimento, não se deixar seduzir pelas mídias, etc., sem essa ecologia mental, a própria luta da ecologia, no sentido estrito, ela é meio que fadada ao fracasso. Não sei se tem mais observações, críticas, objeções, questões. Esse material é vasto, porque, como eu falei, né, Deleuze e Guattari são muito mais amplos, né, no certo sentido, no diálogo com as artes, do que até mesmo Adorno e Benjamin. E esses dois já são vastos. Né? O Deleuze e Guattari ainda são mais vastos do que Adorno e Benjamin, na própria quantidade de coisas que incluíram na obra, né? A quantidade de referências e sugestões. Né? Aqui eu vejo que as pessoas têm mais leitura mesmo de Deleuze e Guattari. O Adorno também acabou ficando confinado à música e à teoria estética. O Benjamin trabalhou mais literatura propriamente. Tem as notas de literatura do Adorno, mas o Benjamin trabalhou mais a literatura e a questão do cinema que ele levantou a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, mas o Deleuze e Guattari tem muito material. Então, eu pretendo tratar desses materiais passo a passo nos 5 encontros sobre Deleuze e Guattari. Vão ser 5 encontros sobre Adorno e Benjamin e 5 encontros sobre Deleuze e Guattari. É uma coisa que eu acho que é válido falar, não sei, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas eu acho que foi uma coisa que, na última aula que eu estava numa disciplina na UFMG, né, a professora passou aquele texto do Adorno sobre, uma palestra sobre lírica e sociedade. E aí foi muito interessante, porque às vezes o Adorno fica como aquele cara muito duro, né, muito assim, e como ele tinha meandros, né, como ele conseguia pensar, como o texto dele é cheio de talvez de fissuras, né, que as pessoas passam pelo texto assim de maneira só pegando às vezes as partes mais contundentes ou um pouco polêmicas dele, mas aí até por isso que eu acho que é interessante, né, talvez não seja tão sedutor, né, quanto Deleuze e Guattari, talvez pela atualidade deles, mas eles têm uma atualidade interessante que de repente não pela linguagem que eles usam, não sei, isso foi uma percepção minha, né, talvez por eles usarem outras linguagens, eles não sejam tão sedutores, mas são muito atuais, né? Então eu acho que é super interessante pensá-los, né? Em essa ideia de trazer esse entremeio, até mesmo para renovar, né? Refrescar, a gente reler de outras formas os textos, não sei, ou ir buscar, não é nem de ler de outras formas, ou talvez buscar aquilo que a gente passa batido, né? Já que o Paulo tem tanta leitura, né? Essa coisa de profundidade. Uma coisa que eu gosto muito é que toda vez, né, nos cursos do Paulo, quando tem qualquer polêmica, coisa, vamos ao texto. Né? Então, assim, ler o texto com cuidado, com carinho, analisá-lo ao longo do curso, eu acho isso tão gostoso, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, em debater aquilo, mas a gente não volta, às vezes, para olhar aquele pedaço que surgiu, né, a dúvida ou então, assim, acho que vai ser uma proposta. Vai ser, não, é uma proposta muito interessante. Obrigado por ter falado do Adorno. Eu queria fazer uma observação sobre o Adorno, que eu espero que no minicurso eu tenha tempo de, quem sou eu, né, mas de tentar mostrar que algumas coisas que são, digamos assim, complicadas, do ponto de discordância que a gente certamente vai ter com relação ao Adorno, acabaram impedindo, como a Nicole observou, de ler melhor o Adorno. O Adorno acabou, por pontos de discordância, que eu também compartilho, acabou prejudicando o resto da leitura. Então, tem muita crítica ao Adorno, que são críticas, acho, muito boas, assim, que a gente discorda e que, de fato, o diagnóstico não parece adequado, aí dizem que ele não estava atualizado, sei lá. Essas críticas, algumas são bastante razoáveis, mas misturadas com muita crítica absurda.
O Adorno é um dos filósofos que eu mais conheço, que eu já ouvi críticas absurdas ao Adorno, que eu acho que não fazem sentido. Então, eu espero que tenha um tempo para mostrar que a gente pode, deve, sim, criticar, bater no Adorno, coisas que eu discordo, sobretudo a maneira como ele leu os anos 60, mas, assim, eu acho a questão da música popular nos anos 60, mas eu acho que isso acabou tornando difícil de enxergar coisas que o Adorno fala, né? E não compreender mesmo de que lugar o Adorno está falando e acabar confundindo o Adorno com outras figuras aí. Então, acho que o Adorno merece uma leitura mais atenta, né? Desses quatro, acho que merece mais a leitura mais atenta, porque ele foi, por conta de algumas questões, foi mal lido, desde que aconteceram os problemas lá até do final da vida dele, etc., foi mal lido. Então, acho que vale a pena resgatar o Adorno, até para discordar do Adorno, certamente, vários pontos da questão dele, a maneira como ele desconhecia o jazz, ele de fato desconhecia o jazz, a maneira como ele não tinha interesse no Stravinsky, no campo da música, ou mesmo da música popular, né? A leitura muito chapada da indústria cultural, várias coisas que a gente pode criticar, mas observando uma série de detalhes que valem a pena na obra do Adorno. Com certeza. Ler com mais carinho e atenção, né? Com boa vontade, talvez, né? Eu acho que o Adorno é esse filósofo que as pessoas acho que ficaram de má vontade por causa de algumas leituras errôneas que Má ele vontade. fez, né? É o que Então aí aconteceu, fica é o que aquela aconteceu coisa, com o Adorno. Eu diria isso que você falou. O que aconteceu com o Adorno foi má vontade. Hoje em dia as pessoas têm má vontade com o Adorno. Já vi até professores universitários com má vontade, né? Mas tudo bem, vamos tentar ajudar o Adorno. Sei que ele precisa de ajuda, não precisa de ajuda nenhuma, mas tentar dar uma força para os conceitos do Adorno andarem e ver, a gente poder ver, porque o interesse é esse, né? O interesse não é estudar a filosofia pela filosofia, né? Como diz o meu amigo Favila, que está aqui, né? Ele que me sugeriu fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? O que a filosofia tem a ver com isso? O que o Adorno tem a ver com situações nossas aí que a gente está vivendo hoje, né? O que o Adorno tem a ver? Tem muito a ver. Você vai ver que o Adorno tem muito a ver com coisas que a gente está presenciando hoje aí, pegando a fórmula do Favila, gente, a quem os eu agradeço. aplicativos de streaming de música e filmes são um prato cheio para toda a filosofia do Adorno, né? Sobre a indústria cultural, indústria de massa. Exatamente, examinar o problema da distribuição hoje em dia é examinar esse problema, né? A arte, enfim, vamos falar isso no curso, mas a arte ter ficado na mão da distribuição é uma questão grave que impede até a criação. À medida que a distribuição se torna central, a criação é prejudicada. Nós temos hoje em dia muito problema na própria perspectiva da criação, em função dessa obsessão com a distribuição. Mas, enfim, são assuntos para a gente deixar para o mini curso, deixa para mais tarde. Queria saber se alguém quer colocar mais uma questão ou alguma leitura leituras do Deleuze e Guattari, ou leituras de que fazem uso. Se alguém quiser falar. A Cecília está aqui, a Cecília pode falar um pouco, se ela quiser falar de dança aqui para a gente. Estou na escuta hoje aqui, Paulo, pós-Covid, assim, me embriagando de água, com o corpo muito ainda debilitado para dançar. Estou dançando aqui com as ideias. Melhoras. Obrigada. Bom, gente, então eu vou convidar para que vocês façam o mini curso, se puderem. É um sábado à tarde, não sei se as pessoas têm outras atividades, mas se vierem, serão bem-vindas. Gente, depois do almoço e antes de sair para a night, né? Fica bem nesse momento aí, que se a pessoa quiser badalar, né? E quem não tiver dinheiro, pede bolsa. Que aí pede bolsa para a Nicole, que a Nicole é generosa e dá muitas bolsas. Somos Papai Noel. Nosso saco tem presentes, muitas bolsas. Presentes. Exatamente. Eu também quero dizer para vocês que uma das coisas que me motiva é justamente poder testar as ideias, né? Eu acho que é muito bom testar as ideias com vocês, então venham para a gente poder conversar e tudo. É uma pena que não seja presencial, mas
E São outra os coisa, tempos. um lugar de saúde, eu acho que isso é muito importante, né? A gente falou tudo isso, peraí, pedindo para passar o contato, deixa eu só digitar aqui. É, é, que a gente estava conversando, né, sobre esse lugar de saúde, que o Deleuze fala, tudo. E, peraí, deixa eu só ver se meu número está sendo. Pronto. Eu sou tudo, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando nisso agora. A gente ter, para além da discussão filosófica, que é super importante, né, do aprendizado, criar lugares de saúde num momento social, político, muito complexo. Vai dizer o mínimo, né? Muito complexo é ser boazinha com o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que ter esses lugares onde a gente pode conversar e existir, sabe? Com saúde mesmo, a saúde viva, né, diferente, né, assim, provocativa, assim, eu acho que isso é muito bom. Exatamente, acho que esses encontros, desde que eu comecei a fazer lá em 2020, por causa da pandemia, eles têm sido muito bons para me arejar a minha cabeça. Espero que areje também a de vocês. Então, eu acho que é um espaço de saúde também, a gente poder pensar junto, trocar ideias. Às vezes eu estou vendo que eu tenho que aprofundar uma ideia e vocês me ajudam, trazem uma ideia nova e aí eu roubo a ideia. Então, eu acho que vai ser legal. Espero que vocês possam vir fazer o curso, tá bom? Não vou mais tomar o tempo de vocês, todo mundo quer sair sábado à noite, todo mundo quer sair para beber uma, falar em beber, né? Querem beber uma. A Cecília não pode beber uma, que ela está ali. Também estou meio gripado, mas nada grave. Mas, enfim, espero que todo mundo saia, beba uma, aproveite o sábado. E quem vier no mini curso, a gente vai bem devagar, abordando os pontos principais. Primeiro, Adorno e Benjamin, 5 encontros, depois Deleuze e Guattari, mais 5 encontros. Tá bom, gente? Muito obrigado por terem vindo, sempre agradecer a todo mundo que faz minhas lives, meus cursos, enfim, que sempre prestigia. Eu agradeço muito a vocês todos, agradeço em particular a Nicole por esse apoio logístico e ao Favila, que sempre me dá ideias ótimas de colocar as ideias para frente. Tá bom, gente? Beijos. Paulo, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Fale. É o seguinte, a minha dúvida é porque eu, além de eu estar enrolada, está acabando já esse trabalho, mas eu vou tirar férias agora, porque depois de 2 anos e meio, agora eu vou fazer uma viagemzinha curta, mas vou fazer. Então, a primeira aula, quando é que vai ser mesmo, hein? Sábado que vem, Selma. Mas a gente vai estar gravando. Se você quiser fazer o curso, você conversa com a gente aqui, faz a sua inscrição e daí depois você acompanha a gravação, porque e vai ser tipo um sábado sim, sábado não. Então vai ter no próximo sábado, no outro não. Não sei qual vai ser a extensão da sua viagem, mas de repente. Então eu acho que a semana que também vem, você já está acostumada com o Paulo, né? Eu acho que também tem isso de primeira aula e tal, e tem a gravação. Isso é fato. Tá bom. Está gravado. Eu só queria avisar isso, porque eu realmente preciso, estou muito cansada e vou tirar umas férias agora. Mas, assim, vão ser o quê? 10 dias, 15 dias no máximo, mas aí eu falo com vocês. Tá bom? Bom ver vocês. Perfeito, Selma. Obrigada. Manda um WhatsApp para a gente, que aí a gente faz a sua inscrição, tá bom? Tá bom. Beijo grande e boa viagem aí, descanso. Obrigada. Tá? Boa viagem, bom descanso. Obrigada, tá? Tchau. Obrigado, Ricardo, que está sempre longe lá com o problema do fuso horário. Ricardo, que horas são? Ricardo, ativa seu microfone para conversar com a gente. Mas o Ricardo... A Cecília também está lá, né? Opa, não, agora... Que horas são aí, Cecília, Ricardo? São 10h15 da noite. Vamos Ricardo... fazer um pouquinho. E adorei o curso. Eu fiquei quietinho aqui, mas adorei, aprendi muita coisa. Me deu muita ideia que eu estou reescrevendo meu livro. Oba! Dando uns acabamentos, aí eu aproveitei muita coisa. Foi muito legal. Obrigado, Ricardo. Vocês estão no fuso aí. Que legal, Ricardo. Cecília e Ricardo no fuso europeu. Legal, gente. Até sábado, então. Até sábado. Gente, Dora, manda um WhatsApp para mim, tá? Você está perguntando aí da duração do curso, porque a gente vai acabar agora, vai acabar o diálogo, tudo, né? Mas fala no privado comigo, tá, gente? Beijão.
Beijo, gente. Tchau.